Os caminhos de uma mulher, parte 1, a família. Desde que perdeu a mãe, Lucinda não aguentava mais aquela situação. Além de cuidar dos irmãos, ainda era obrigada a se deitar com o pai, homem rude e violento. Muitas vezes, ela se lembrava da mãe e chorava, sentia falta dela, mas passou a ser não somente a irmã mais velha, mas também a mãe dos irmãos. Jonas, o pai, trabalhava em uma empresa de energia elétrica. Todos os dias, ao sair do trabalho, parava no bar do Toninho e de lá só saía quando o bar fechava ou quando o proprietário mandava por estar completamente embriagado. Lucinda ficava em casa aflita, sabia o que a esperava quando o pai chegasse. Um dia ela pensou em envenená-lo, mas desistiu. Imaginou que a polícia descobriria e seus irmãos não teriam ninguém para cuidar deles. O amor a eles a fez recuar. O pai nutria ódio por ela, nunca se preocupou se a machucava ou não. Tudo o que ele queria era se satisfazer. A mãe Marisa dos Santos Mendes era uma mulher de boa saúde, mas por causa dos maus tratos ficou doente e repentinamente desencarnou. Com o mesmo desvelo da mãe, ela participou do crescimento dos irmãos, que muitas vezes não a obedeciam, dizendo que ela não era a mãe deles. Lucinda aguentava tudo com resignação, mas não suportava a presença do pai. Tudo o que ele fazia lhe causava tremenda irritação. Pouco falava com ele. Seus irmãos eram Luciana, 3 anos mais jovem, Lucas e Lucimar, que desde criança se mostrou ser irracível, além de não tolerar a presença do pai. Jonas procurava não deixar faltar nada aos filhos, mas não conseguia se controlar, e quando bebia, se transformava em um ser insano. Suas atitudes não lhe doíam na consciência, e ele nem pensava que estava prejudicando a filha. Lucinda tinha 14 anos, e para que o pai não procurasse a irmã, ela cedia todas as sevícias dele. Em seguida, sentia-se a pior das criaturas, pois tinha verdadeiro asco daquela atitude. Tudo começou quando ela tinha 11 anos de idade. Fazia 2 anos que a mãe havia falecido. Numa noite chuvosa, ela dormia com os irmãos quando o pai chegou. Chamando-a, levou-a para o seu quarto. Lucinda não sabia o que o pai queria, mas depois do ocorrido, passou a sentir verdadeiro ódio dele, pois ele a machucou bastante. Depois disso, ela se tornou triste e revoltada. Tinha paciência com os irmãos, mas quando o pai chegava, ela o olhava e nada dizia. Ele não se importava com os sentimentos dela e quando sentia seus desejos animalescos, procurava para satisfazer seus instintos. Assim o tempo passou. Lucinda, que estava com 14 anos de idade, começou a ter enjoo. O pai, percebendo, temeu que ela estivesse grávida e esperou um tempo, até que teve a confirmação. Os seios da menina aumentaram de tamanho e seu corpo começou a assumir o aspecto de um corpo de mulher. Ele, temendo que alguém descobrisse, procurou uma pessoa que fazia aborto no sítio próximo. A mulher viu que ela estava de quase 3 meses, mas como ela era franzina, ninguém desconfiou. Francisca, assim que a viu, perguntou: "Já está engaixada por um par de calças, não é mesmo, menina?" Lucinda, sem entender o que a mulher estava falando, nada respondeu. A mulher chamou Jonas de lado e disse: "Seu Jonas, sinto muito, mas o senhor será avô. Vai querer que eu dê um jeito?" Jonas, pálido, começou a temer que a mulher desconfiasse dele e, dissimulando, respondeu: "Claro que sim. Foi para isso que eu a trouxe aqui. Quem fez isso vai pagar muito caro." "E eu cobro caro", disse a mulher, salientando que o serviço não sairia de graça. "Não tem problema. Eu pago o que for preciso para livrar minha filha de um escândalo. Pois bem, venha comigo, menina." Lucinda tremia. Não estava entendendo nada, o pai estava com a testa empalidecida e mexia as mãos incessantemente. A mulher levou-a ao quarto e mandou-a tirar a roupa. Depois, pegou uma bacia com água morna e alguns panos. Pediu que ela se deitasse e abrisse as pernas. Depois realizou o aborto. A menina começou a sentir fortes dores. Tudo demorou cerca de 40 minutos. Levada até o pai,
Lucinda estava pálida e sentia-se fraca. A mulher disse: Bem, por alguns dias ela ficará assim. Cuide bem dela, dê coisas substanciosas para comer, pois ela está perdendo muito sangue. Pode deixar, cuidarei bem dela, mas não permitirei que ela se encontre com o rapaz novamente. Imagine o que os outros poderão falar. Muito bem, vejo que o senhor é um bom pai, mas ela não haverá de ter relações por 40 dias, pois está ferida. Não terá. Tenha certeza de que não vou deixá-la se encontrar com aquele moleque novamente. Ao dizer as últimas palavras, Jonas amparou a filha, que mantinha seus passos trôpegos. A cólica era intensa. Ao chegar a casa, Luciana percebeu que a irmã não estava bem e questionou: Lucinda, o que há com você? Está tão pálida? Papai me levou a uma mulher que fez algo em mim. Agora estou sentindo fortes dores e estou sangrando muito. Mas o que essa mulher fez? Perguntou a irmã, querendo entender o porquê de seu pai ter saído com a irmã. Eu não sei ao certo, mas sei que ela me machucou. Se ela fez isso, por que você deixou? Porque nosso pai mandou. Papai é realmente ruim, onde já se viu levar a própria filha para uma mulher machucá-la. Já estou cansada de vê-lo cometer atrocidades. Vou falar com ele. Não, por favor, não diga nada. Papai é intempestivo e poderá lhe dar uma surra. Eu não tenho medo dele. Se quiser bater em mim, que bata, mas terá de ouvir tudo o que tenho a dizer. Por favor, Luciana, não faça nada. Um dia papai vai colher tudo o que está plantando. A vida vai se encarregar de dar uma boa lição nele. Não entendo como você pode ser assim tão passiva. Nosso pai não merece consideração e você, sendo a mais velha, deveria ser a primeira a se opor a ele. Luciana, mamãe sempre dizia que nós muitas vezes não precisamos fazer nada, pois tudo o que ele faz receberá de volta. Eu não me oponho a ele por causa de vocês, mas saiba que eu tenho medo dele. Mas pode deixar, pois daqui a um tempo não terei nem medo, nem sentirei respeito por esse verme imundo. Só lhe peço que não faça nada, deixe tudo como está. O dia dele chegará e aí talvez até tenhamos pena dele. Luciana não entendeu o que Lucinda disse, mas preferiu obedecer à irmã. Agora me deixe descansar. Estou com dores, estou com sono. Deixe que eu cuido do jantar. Você não está em condições de fazer nada. Nesse instante, Jonas entrou no quarto e vociferou. Lucinda, o que você está dizendo à sua irmã? Nada, papai. Só estou mandando que ela faça o jantar, pois não estou me sentindo bem. Não se preocupe, eu cuidarei disso. Depois de mandar Luciana sair do quarto, ele continuou. Ouça-me, não conte a ninguém o que aconteceu. Foi para o seu bem. Saiba que nunca faria nada para prejudicá-la. Jonas saiu do quarto e se dirigiu à cozinha, deixando Lucinda com muito ódio e muitas dores. Passado alguns dias, Lucinda já se sentia melhor, mas a lembrança do pai a fazia se sentir mal. Apesar de tudo, estava mais tranquila, pois o pai parou de procurá-la por temer que ela engravidasse novamente. Lucinda sentia-se inquieta, nem dormia direito. Qualquer barulho a despertava. Decidiu que, se percebesse alguma coisa, iria enfrentar o pai, para que ele não estragasse a vida da irmã como fizera com a dela. Por precaução, ela contou à irmã o que o pai havia feito e pediu que, se acontecesse algo semelhante com ela, deveria gritar, pois ela chamaria a polícia. Depois da conversa, Lucinda se sentiu mais tranquila, pois havia arrumado uma forma de proteger a irmã dos desejos ignominiosos do pai. Numa noite, Jonas chegou, olhou para Lucinda com desdém e disse: Você já não é moça, está perdida. Vou arranjar um casamento para você, já está na hora. Eu não quero me casar, tenho de cuidar dos meus irmãos, respondeu Lucinda incisivamente ao pai, deixando-o atônito. Não discuta comigo, sua perdida. Você vai se casar e pronto. Sou seu pai e tenho o direito de escolher seu destino. Se não tomar cuidado, você vai se tornar uma rameira, dormirá com qualquer vagabundo que aparecer. Eu não vou me casar com ninguém. Prometi à minha mãe que cuidaria de meus irmãos e assim o farei. Saiba que, se arranjar um casamento para mim,
Contarei para a polícia o que o senhor e aquela mulher fizeram comigo, seu monstro sem coração. Jonas se aproximou dela e deu-lhe um tapa. Colérico, gritou: Nunca mais toque nesse assunto, senão eu vou matá-la. Saiba que eu nunca gostei de você e não me arrependi do que fiz. Esta noite, vá ao meu quarto, pois você verá se casará ou não, sua vagabunda Messalina. Eu não vou me casar. Tampouco vou ao seu quarto, seu porco nojento. E tem mais, disse Lucinda com autoridade. Se tentar alguma coisa contra Luciana, vai se arrepender, pois sei que o que fez é crime e posso colocá-lo na cadeia. Desculpe, minha filha, eu não sabia o que estava fazendo, eu estava bêbado, não farei isso com ela e nem com você. Pedir desculpas é fácil, seu miserável. Olhe, não se fala mais nisso, nunca mais vou procurá-la, eu prometo. Depois desse dia, Jonas cumpriu o prometido. Não falava mais com ela, o que a deixou aliviada. O tempo passou e Jonas continuou trabalhando. Os filhos cresceram. Lucinda estava com 17 anos de idade quando percebeu que o irmão mais novo estava ficando diferente. Não era mais o menino travesso de outros tempos. Estava se tornando introspectivo e já não cuidava da aparência. Estava sempre com a mesma calça e o tênis sujo. Os cabelos estavam compridos e com piolhos. Preocupada, Lucinda perguntou: Lucimar, o que está acontecendo com você? Não toma banho, não se alimenta direito e quando faz come muito. Está cada vez mais magro. Não está acontecendo nada, gritou ele irritado. Está sim. Sinto que está havendo alguma coisa muito séria com você. Saiba que precisa de cuidados, meu irmão. Você sempre foi o meu preferido, o miudinho da família. Deixe disso. Você não é minha mãe. Lucinda, percebendo que não havia como conversar com o irmão, resolveu não falar mais nada, mas tratou de investigar. A moça não tinha com quem conversar, pois havia alguns anos não falava mais com o pai. Lucas, o irmão com quem muitas vezes ela conversava, trabalhava como conferente de assinantes. Quase não tinha tempo para conversar, pois além de trabalhar, ele estudava à noite. Lucinda se sentia cada vez mais sozinha e com a solidão vinha a saudade da mãe. Nesses momentos, ela conversava como se a mãe ainda estivesse presente. Ora falava, ora chorava. Quem a visse acharia que ela estava ficando louca. Mamãe, que falta a senhora faz? Se estivesse aqui, muita coisa não teria acontecido. Papai fez aquilo comigo. Lucimar está estranho. Luciano está namorando, nem pensam em trabalhar. Eu não posso trabalhar, pois aquele canalha que a senhora me deu como pai não permite. Juro, minha mãe, que se não fossem meus irmãos, eu já teria ido embora. Luciana era uma mocinha vaidosa, gostava de ficar na janela observando os transeuntes. Sempre passava por lá um jovem mascate, que, encantado com ela, oferecia-lhe algo para poder ficar conversando. Luciana flertava com o mascate, e depois de certo tempo passou a se encontrar com ele na rua de baixo. O tempo passou e um dia Lucinda acordou e sentiu falta de Luciana. Suas roupas haviam desaparecido e ela achou que a irmã tinha fugido com o mascate. Sabia que ela estava apaixonada, mas não pensou que poderia cometer tamanha tolice. Luciana contava muita coisa para a irmã mais velha, mas não lhe contou que pretendia fugir. Naquela terça-feira, Jorge, o mascate, ficou esperando-a na esquina de sua casa. A moça saiu, ainda era madrugada, e ambos seguiram para a estação, embarcando para a cidade de Presidente Epitácio. Lucinda ficou desesperada. Quando Jonas chegou, perguntou por Luciana. Ao saber, ele ficou transtornado. Nunca imaginara que a filha fosse capaz de fugir e, vociferando, disse: É com essa calma que você me diz que Luciana fugiu com um mascate? Você não presta. Acho que ajudou sua irmã somente para me afrontar. Eu sabia tanto quanto o senhor, mas sabia que se eu não presto, devo isso ao senhor. Ela fez muito bem, perdeu sua pureza com alguém que amava, não foi como eu, que fui obrigada a me deitar com um homem sem escrúpulos, que se diz meu pai.
Não diga uma coisa dessas para mim, sua vadia. Sempre fui um bom pai, cometi certos erros, mas nunca deixei que nada faltasse a você e seus irmãos. Comida. Dar de comer aos filhos é sua obrigação, mas não é por esse motivo que o Senhor tinha o direito de fazer o que fez. Abusou de mim e ainda me levou até aquela mulher sem vergonha. Se sou vadia, devo ao Senhor que não soube me respeitar. Saiba que Luciana fez muito bem. Nesse momento, Jonas, rubro de raiva, aproximou-se de Lucinda e a esbofeteou. Ela gritou e os irmãos vieram ajudá-la. Lucas socorreu a irmã que estava toda ensanguentada. Naquele dia, ela contou a eles o que havia acontecido anos antes. Lucas se revoltou e Lucimar prometeu que um dia iria matá-lo. Lucinda chorou muito, mas resolveu que assim que os irmãos estivessem prontos para seguir a vida sozinhos, ela iria embora para longe e o pai nunca mais ouviria falar dela. Jonas saiu e foi para o bar. Depois de tomar muitas doses de cachaça, voltou para casa. Estava cambaleando e quando entrou no portão, viu um vulto de mulher. Marisa, é você? Sim. Vem porque viu o que você fez com a nossa filha. Que Deus tenha misericórdia de você. Saia daqui, você está morta. Vá embora. Dos meus filhos cuido eu. Você sempre foi uma mulher fraca e não me arrependo do que fiz. Lucinda, ao ouvir somente a voz do pai, se pôs a pensar. Este demônio está ficando louco. Preciso proteger meus irmãos de sua influência. Quando ele entrou, ela perguntou, vai jantar agora? Não. Eu não quero jantar, saia daqui. Preciso ficar sozinho. Sua mãe e eu temos contas a acertar. Deixe de ser louco. Esqueceu que minha mãe está morta? Não, ela não está. Está bem aqui perto de nós. Quer saber? Vou dormir. Já tenho de aguentar as bebedeiras do Senhor. Agora terei de suportar suas loucuras. Eu não aguento, é demais. Em seu quarto, Lucinda chorou. Não percebeu que uma mulher de cabelos negros e longos alisava-lhe a face. A moça adormeceu e sonhou que estava em um lindo jardim com flores brancas e amarelas. Ao olhar mais adiante, viu a mãe. Chorando emocionada, foi ao seu encontro. Mamãe, quanto tempo! Estou com muita saudade. Tantas coisas aconteceram na sua ausência. Eu sei, filha. Sei tudo o que aconteceu. Trouxe-lhe aqui para lhe pedir que perdoe Jonas. Mamãe, como que eu vou perdoá-lo? Ele me obrigou a me deitar com ele, como se não bastasse, me levou aquela senhora para fazer um aborto. Eu o odeio e sempre vou odiá-lo. Não, minha filha, não haja assim. Esse sentimento está atrapalhando sua vida. Lembre-se de que Jesus nos ensinou a perdoar as ofensas a nós cometidas. Portanto, perdoe-o, minha filha. Mas, mamãe, perdoe. Somente assim terá a consciência tranquila. A mãe se afastou e ela acordou com a sensação de que estivera com a mãe. Levantando-se, foi à cozinha tomar água e, ao passar pela sala, viu o pai dormindo no sofá. De repente, sentiu pena dele e lembrou-se da única palavra registrada em seu subconsciente assim que acordou: perdoe. A partir daquele dia, Lucinda não sentia mais ódio do pai, sentia pena daquele homem que estava se destruindo aos poucos. Jonas, com o passar do tempo, percebeu a mudança de Lucinda com ele. Embora não fosse dada muita conversa, começou a tratá-lo melhor. O pai, por sua vez, começou a moderar na bebida. Ultimamente, estava sentindo algumas dores abdominais. Não dizia nada a ninguém. Diante de seu mutismo, Lucinda pensava: é bom que ele fique sóbrio, pois somente assim poderá pensar nos erros que cometeu com sua família. A doença. Certa manhã, ao acordar, Lucinda percebeu que o pai não havia feito café. Observando por alguns instantes, resolveu ver se ele já havia saído de casa. Ao abrir a porta do quarto do pai, viu que ele tentava se levantar sem conseguir. O senhor está doente? Não sei, mas não estou me sentindo bem. Acho que comi alguma coisa que me fez mal. Não,
O Senhor não comeu nada que lhe fez mal, pelo contrário, bebeu algo que fez mal. Está na hora de parar de beber. Não é nada disso. Meu fígado não está bem, só isso. Quero um chá de boldo para melhorar. Então o Senhor não vai trabalhar? Hoje não. Há mais de 20 anos trabalho como louco, nem férias tiro. Nunca cheguei atrasado, sempre fui um bom funcionário. Está bem. Não sou eu quem vai lhe dizer o que deve ou não fazer, mas já que está assim, é melhor ir ao médico. Eu não preciso de médico, saia daqui. Jonas não tinha educação, nem os colegas de trabalho o toleravam. Lucinda, irritada, saiu do quarto. Depois de meia hora, ele saiu do quarto e sua palidez era quase cadavérica. Encontrou a filha, terminando de limpar a sala, terrivelmente fraco, falou: Lucinda, vou tomar um chá de boldo e espero que você limpe o meu quarto. Quando eu voltar, não quero me deitar em um quarto fedorento. Lucinda sentiu raiva, mas obedeceu. Apesar de achá-lo um canalha, sentia pena dele, pois não era mais nenhuma criança. Limpando o quarto do pai, viu uma mancha escura que pensou ser de sangue. Assustada, percebeu o quanto o pai estava doente, mas não querendo se intrometer em sua vida, fez o que ele pediu. Deixou a janela aberta para ventilar e esvair o mau cheiro. O pai voltou mais abatido. Ela notou que o abdômen do pai estava aumentando. Era como se ele tivesse tomado muita água e ela ficara estacionada num só lugar. Acho que o senhor precisa procurar um médico. Vomitou sangue, isso não é normal. Eu não vomitei sangue, apenas comi alguma coisa que me fez mal, só isso. Mande o Lucimar avisar na empresa que eu não vou trabalhar, mas que levarei um atestado médico. Vou procurar um médico para me dar um atestado, não se preocupe. Eu não estou preocupada, só faço o que manda. Lucinda, será que algum dia você vai me perdoar? Pai, não sou ninguém para perdoar. Sempre soube que um dia isso iria lhe pesar na consciência, mas procuro não me lembrar do que aconteceu. Como pude ser tão canalha com a minha filha, destruir sua vida? Hoje ela vive como um espectro humano dentro de casa, parece robotizada pelo sofrimento. Lava, passa, limpa a casa, faz comida, não tem alegria, e tudo isso por minha culpa. Deus, me perdoe o que eu fiz. Ela não merecia ter sofrido tanto. Pensou chorando, indo se deitar. Mesmo com fortes dores no abdômen, resolveu ir ao médico pegar um atestado. Chegou ao hospital da cidade, já passava do meio-dia. Esperou a grande fila que se formara à sua frente, pois sabia que se não conseguisse pegar um atestado, perderia o dia de trabalho e o domingo. E isso seria um grande desfalque em seu pagamento. Quando chegou a sua vez, ele contou ao médico tudo o que estava sentindo, e este mandou que ele retirasse a camisa para examiná-lo. Vendo o volume de sua barriga, perguntou: O senhor tem o hábito de beber? De vez em quando tomo umas e outras, doutor. Mentiu Jonas, para não parecer um bêbado. Bem, não poderei dar nenhum diagnóstico baseado somente em suspeitas, mas o senhor deve ir à cidade vizinha para realizar uma ultrassonografia. Preciso desse exame o quanto antes. Além disso, preciso saber como está a sua taxa de ureia e creatinina. Mas, doutor, não posso faltar ao trabalho, tenho filhos, sou sozinho para sustentar a casa. Minha filha mais velha cuida de mim e dos irmãos. Tenho apenas um filho que trabalha, mas o que ganha mal dá para pagar seus estudos, portanto, não posso me dar ao luxo de fazer exames e perder um dia de serviço. Pois bem, seu Jonas, se o senhor não fizer os exames que estou lhe pedindo, poderá se arrepender. Mas então, o que o senhor acha que eu tenho? Ainda é cedo para dizer. Por esse motivo, vou lhe dar 15 dias de atestado para que faça todos os exames e me traga aqui. Jonas se preocupou com seu estado de saúde e resolveu que iria fazer o que o médico lhe pedira. Voltou para casa quase 4 horas da tarde. Estava desolado, mas procurou não passar isso aos filhos, que, aliás, não se preocupavam com ele, muito menos com seus problemas. Ao entrar, ele viu Lucas na cozinha conversando com Lucinda. Lucinda,
Você precisa entrar no jornal para ver como tudo funciona, os equipamentos, a redação, tudo é maravilhoso. Um dia eu vou ser jornalista. Vai sim, Lucas. Você sempre foi um bom menino, Deus e Nossa Senhora vão ajudá-lo. Ouviu parte da conversa e sentiu-se ainda mais culpado, mesmo vendo toda a euforia do irmão. A pobre moça não ria, parecia sempre triste. Ele entrou em seu quarto e as dores aumentaram. O médico não lhe passara nenhum analgésico para aplacar a dor. Por esse motivo, ele ficou quieto em seu quarto, meditando sobre os erros do passado. No dia seguinte, ele se levantou e foi à cidade vizinha. Precisava estar com os exames na mão o quanto antes. Tinha de voltar a trabalhar, pois ficar em casa, olhando para a filha, o deixava ainda mais doente. Depois de uma semana, voltou ao médico com os resultados. Cássio abriu todos os exames e permaneceu em silêncio por uns instantes. Depois, olhou para Jonas e disse solenemente: Seu Jonas, minhas suspeitas se confirmaram. Segundo os resultados dos exames, o senhor está com cirrose hepática. Está no início, mas o que complica ainda mais o quadro é que o senhor está com princípio de ascite. Mas o que é isso, doutor? Bem, a ascite é uma substância aquosa que se forma no abdômen. Será preciso fazer uma drenagem. Mas, doutor, o que eu quero saber é se o que eu tenho tem cura. Ainda não se descobriu a cura para a sua doença. Vou lhe explicar tudo. A cirrose é uma lesão do fígado, seguida de uma cicatrização, isto é, um enrijecimento. A causa da cirrose é desconhecida, mas há fatores que contribuem para isso, tais como alcoolismo crônico, desnutrição, exposição a substâncias hepatotóxicas, esquistossomose, hepatite, obstrução biliar crônica e infecção. A incidência, ou seja, o maior número de casos é em homens entre 40 e 60 anos de idade. A doença tem evolução lenta, podendo levar anos até que se manifestem todos os sintomas. Alguns se apresentam precocemente, como a icterícia, as náuseas, os vômitos, gases, distúrbios intestinais e o aumento do fígado. Outros mais tardiamente, diminuição do fígado, aumento do baço, ascite, que é o volume de água no abdômen, hipertensão, inchaço e anemia. Portanto, o tratamento do senhor incluirá muito repouso. Sua dieta deve ser hiperproteica, principalmente com vitaminas, hipercalórica, hipossódica, principalmente no seu caso, que já está apresentando um quadro grave. Jonas ouviu tudo completamente assustado, não conseguia nem falar. Deixe-me explicar por partes. Hipervitamínica quer dizer rica em vitaminas, hiperproteica, rica em proteínas, hipercalórica, com bastante calorias, hipossódica é abstenção parcial ou quase total do sal, o senhor não poderá beber. Vou prescrever alguns medicamentos para proteger o seu fígado. Vamos começar o tratamento quanto antes para o seu próprio bem. Mas, doutor, eu preciso trabalhar, eu tenho filhos. Não se preocupe, farei uma carta solicitando a sua aposentadoria. Não poderá mais trabalhar. Doutor, se eu me aposentar, meu salário vai cair pela metade. O que me ajuda são as horas extras. Sinto muito. O senhor terá que se contentar com menos, pois não vai dar mais para continuar trabalhando. Sua doença é grave, portanto, ouça-me. Não estou dizendo nada que não seja para o seu bem. Meu salário sem as horas extras é pouco demais e, pelo jeito, não dará nem para os remédios. Bem, seu Jonas, o que eu tenho a lhe dizer é muito importante. Ou o senhor se cuida agora, que a doença já se manifestou, ou terá de arcar com as consequências. Está bem, vou fazer o que o senhor mandar, disse Jonas resignado. O homem saiu do consultório transtornado, pois jamais imaginara que passaria por aquela situação. Lembrou-se de Jurandir, seu pai, que falecera do mesmo mal e do quanto sofreu. Jonas começou a pensar em tudo o que havia feito naqueles últimos 10 anos. A esposa Marisa, que sempre lhe fora tão dedicada, só recebera ofensas e pancadas. Depois, como se não bastasse, fez Lucinda sofrer. Jonas se lembrou da primeira vez que começou a aliciar a menina e chorou, e pediu, implorou,
para que ele não fizesse aquilo. Para ele era como se a voz de Lucinda estivesse em seus ouvidos. Agora sentia-se o pior dos homens. Deixando que as lágrimas escorressem pelo rosto, pensava que sua doença era um castigo de Deus. Ele não via, mas ao seu lado uma mulher muito bonita, com vestes alvas, olhava-o com misericórdia e pensava: Jonas, sei que não pode me ouvir, mas saiba que Deus não é culpado por nossos desatinos. Portanto, se você hoje sofre é porque escolheu esse caminho. Entenda que muitas vezes o mal que sofremos é o remédio, pois nos cura da cegueira e da ilusão que nos aprisiona. Jonas não ouviu as palavras de Marisa, mas sentiu-as no coração. Olhando para uma criança que tomava sorvete e passeava com o pai, ele pôde analisar o quanto fora um mau pai. Pensou, não fosse essa desgraça ter acontecido comigo, talvez não tivesse percebido o quanto errei nesta vida. Marisa, olhando para o marido, sentiu compaixão dele, passando a ficar ao seu lado sempre. Quando Lucinda ficou sabendo que o pai estava gravemente doente, não se incomodou, pois o achava um tirano. Pela maldade que cometera com ela e com sua mãe, achava bem feito. Agora havia chegado a hora de ele pagar por todo o mal praticado. Com o passar dos dias, o volume de água no abdômen do pai aumentou e, por conta disso, ele sentia muito desconforto respiratório. Novamente, foi visitar Cássio, que lhe disse: Bem, como o senhor está com esse cansaço imenso, será necessário que façamos uma drenagem. Em 2 ou 3 dias, o senhor estará se sentindo muito melhor. Faça, doutor. Não me aguento mais em pé. Meus dias estão se arrastando. Além disso, estou cada dia mais devedor com a minha filha mais velha. Ora, deixe de orgulho. O senhor não deve nada à sua filha, pois se não fosse o senhor, ela não teria nascido. O senhor diz isso porque não sabe o que eu fiz. Um pai sempre ralha com os filhos, portanto, o senhor não deve sentir culpa de nada. Ela sabe que foi para o seu próprio bem. Posso confiar no senhor, doutor? Claro. Costumo ter um relacionamento estreito com os pacientes. Tudo o que me disser não sairá daqui, disse o médico com pena de Jonas. Pois bem, não fui esse pai que o senhor pensa. Molestei minha filha e hoje ela é uma mulher adulta, triste e não gosta de mim. O médico ouvia tudo sem mexer um músculo sequer. Depois, remexeu-se na cadeira e disse: Pelo jeito o senhor está arrependido, não é mesmo? E como, doutor? Se eu pudesse voltar atrás, jamais teria feito o que eu fiz. Pois bem, agora é a hora de recomeçar. Deus é misericordioso e espera dar uma nova chance para o senhor e seus filhos. O senhor errou, é bem verdade, mas o que está feito não muda mais. O importante é reconhecer isso e procurar o perdão de sua filha. Mas como farei isso, doutor? Bem, mude a sua maneira de tratá-la. Talvez um dia ela entenda seus motivos. Que motivos? Ela nunca me fez nada, fui eu que errei com ela, doutor. Sabemos disso. Hoje ela não lhe deu motivos, mas será que não os deu em uma vida passada? O quê? Não estou entendendo. Antes de ser médico, sou um estudioso e desde jovem aprendi que vivemos muitas vezes na terra. Talvez sua filha tenha sido muito importante para o senhor em uma vida passada. Como assim? Há diversas leis. As dos homens sempre têm mudanças, mas as de Deus são imutáveis. A reencarnação é uma delas. Não pense que viveu somente esta vida na terra. Você já viveu em outras eras, com outras pessoas, portanto não se culpe. Procure viver plenamente agora que conquistou seu bem maior, que é o arrependimento de seus erros. Então quer dizer que já passamos pela terra outras vezes? Se isso realmente aconteceu, onde fiquei durante o tempo em que estive ausente daqui? Onde o Senhor ficou eu não sei, mas posso afirmar que a carne passa e fenece, porém o espírito é eterno. Quando estamos ausentes da terra, vivemos em outra dimensão, com outro corpo. Lá, aprendemos a teoria e programamos nosso retorno. Aqui fazemos a avaliação prática. Quando eu estava na universidade, aprendi muitas coisas, mas só quando comecei a trabalhar, tornei-me mais seguro.
primeiro como residente, depois como profissional que sou até hoje. Então a Terra é uma escola, sim. Aprendemos muitas coisas e também erramos muito, e às vezes experimentamos o sofrimento que nos faz crescer e evoluir. A Terra não é um vale de lágrimas que permite que nos arrependemos de nossos erros. Jonas ficou olhando para o médico e começou a se lastimar pelo mal que causara a Lucinda e a esposa Marisa. Para ele, elas nunca fizeram nada de mal a ele, pelo contrário, sempre procuraram ajudá-lo. O homem pensativo não conseguiu segurar as lágrimas. O médico, agindo com discrição, preferiu não dizer mais nada. Achou que Jonas estava muito fragilizado com toda aquela situação da doença e com o remorso que lhe corroía o coração. Assim, prescreveu-lhe alguns medicamentos e o dispensou. Jonas chegou em casa e encontrou Lucinda lavando roupas. A princípio, ela não se deu conta do que ele estava observando, mas assim que percebeu, começou a se sentir mal e perguntou: "Por que está me olhando desse jeito? Parece que nunca me viu." "Lucinda, precisamos conversar. Por favor, venha comigo", ordenou ele. "Não tenho nada para falar com o senhor. Agora deixe-me trabalhar. Tenho de fazer o almoço. Logo Lucas vai chegar para comer." "Lucinda, venha até aqui, por favor." A moça estranhou o jeito humilde do pai. Olhou para seus olhos e finalmente pôde ver que eles estavam rasos d'água. Assim, resolveu acompanhá-lo. "Por favor, sente-se. Creio que devo ter essa conversa antes que meu dia chegue." "Então diga logo o que quer, que eu preciso trabalhar. Se não fizer nada nesta casa, ninguém faz. Tudo sobra para mim. Lavar, passar, cozinhar, limpar, enfim, tudo. Portanto, não tenho tempo para conversa fiada." Jonas, de cabeça baixa, finalmente começou a falar. "Sei que cometi muitos erros com você. Confesso que estava fora de mim quando fiz tudo aquilo. Eu não quero falar sobre esse assunto, pois me dá mal-estar. Pensar que meu pai foi capaz de fazer aquela barbárie comigo é horrível. Acho que o Senhor deveria ter colocado a mão na consciência há muitos anos, não somente agora que julga que vai morrer. É por esse motivo que estou aqui. Fui ao médico e ele me diz que estou com uma doença incurável que vai me levar deste mundo. É verdade, estou com cirrose hepática, mas saiba que estou aqui não porque sei que vou morrer, mas porque me arrependi sinceramente do mal que lhe causei e quero lhe pedir perdão. Não vê o que fez comigo. Estragou minha vida para sempre e, como se não bastasse, ainda me levou até aquela mulher para tirar a criança que estava em meu ventre. Isso eu não vou perdoar nunca. Eu, uma criança que não sabia o que estava acontecendo, e o Senhor se posicionando como bom pai para aquela mulher, enquanto eu era tratada como um pano de chão. Eu não sei mesmo o que falar nem o que pensar. Hoje sou uma mulher triste, frustrada, que não consegue encontrar objetivo nenhum na vida. Minha filha, preciso do seu perdão, só assim terei minha consciência tranquila. Agora o Senhor quer sua consciência tranquila, mas não pensou em meus sentimentos quando fez tudo aquilo comigo. Eu me sentia suja e tinha nojo do Senhor. Falar agora em perdão porque está às voltas com a morte, isso eu não aceito. Não vou perdoá-lo, mesmo que eu vá para o inferno. Lucinda, o que ele fez foi monstruoso, eu sei. Mas se Jesus disse, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, por que você não pode me perdoar também? Não espere isso de mim. Sempre fui uma moça honesta, nunca tive namorados, só penso no bem-estar dos meus irmãos. Contudo, um dia, o Senhor disse que eu não era moça para casamento porque era uma perdida, pois saiba que a culpa disso é do Senhor. Eu sei. Não tenho tido paz. Perdoe-me, filha. Saiba que sua doença não me comove. Está bem, minha filha. Você tem toda a razão em não me perdoar. Fui um crápula. Tenho que mereço o seu ódio. Não, eu não o odeio. O que sinto é somente desprezo. Jonas, chorando, levantou-se e se dirigiu ao quarto. Sentindo dores abdominais,
Abriu o pacote de remédios e tomou 2 comprimidos. Deitou-se, mas não conseguiu deixar de pensar na conversa que tivera com a filha. Falava a si mesmo, porque fui fazer isso com minha própria filha, onde eu estava com a cabeça. Com tantas mulheres por aí, fui desonrar minha própria filha. Eu realmente não mereço perdão. Lucinda, indignada, dizia a si mesma: canalha, só porque está doente quer me convencer de que se arrependeu. Ele quer é arrumar alguém que cuide dele. O que ele me fez não tem perdão. Eu quero que ele morra e me deixe em paz. A moça não percebeu, mas um vulto de mulher se colocou atrás dela e disse em seu ouvido: Lucinda, perdoe seu pai. Ele estava enlouquecido quando fez tudo aquilo. Saiba que essas feridas no devido tempo serão apagadas. Faça sua parte. Imagine perdoar a quem só me fez mal. Mesmo que eu visse Jesus Cristo à terra, eu jamais iria perdoá-lo. Ele estragou minha vida. Não poderei ser feliz. Levarei para o caixão a dor que ainda sinto em meu coração. O espírito se afastou. Bem mais tarde, ela ouviu seu pai chamando. Ao chegar ao quarto, sentiu um mau cheiro e percebeu que ele havia tido uma crise de diarreia. Com raiva, gritou. Se estava com vontade de ir ao banheiro, por que não levantou e foi? Agora quer que eu limpe toda essa sujeira? Eu não vou limpar. Minha filha, ajude-me. Estou com muita dor. Acho que foi o remédio que tomei que me fez mal. Quer saber? Estou passando roupa. Levante-se, tome um banho e limpe essa sujeira toda. Pegue as roupas de cama e coloque de molho. Só vou lavá-las amanhã. Filha, estou sentindo fraqueza nas pernas. Não vou aguentar. O problema não é meu. Vire-se. Lucinda saiu batendo a porta atrás de si. Jonas ficou chorando em silêncio. Sabia que estava colhendo o que plantou. Com dificuldade, levantou-se e foi tomar banho. Nesse momento, percebeu que o abdômen havia aumentado ainda mais. Olhou para seus braços e pernas e percebeu que havia emagrecido. Somente sua barriga continuava a aumentar assustadoramente dia a dia. Após tomar banho, ele levou as roupas de cama e colocou-as na água com sabão em pó. Como não havia almoçado, foi à cozinha pegar um pedaço de pão e um pouco de café, mas nada parava em seu estômago e ele vomitou ali mesmo. Lucinda, ao ver aquilo, começou a gritar. O que está acontecendo com o senhor? Agora se comporta como se tivesse 5 anos de idade. Não sei, minha filha. Acho que é o remédio que eu tomei, só pode ser. Limpe tudo. Não sou escrava de ninguém, portanto a sujeira que fizer vai limpar. Jonas olhou para o pijama que acabara de vestir e viu que ele estava todo sujo. Pela primeira vez percebeu que seu orgulho masculino havia se esvaído. Pegou um balde, rodo e panos e começou a limpar o chão da cozinha. Com lágrimas nos olhos, tirou a camisa do pijama e deixou-a de molho. Voltou ao banheiro e tomou outro banho. Colocou roupas limpas e deitou-se. E resolveu conversar com Deus. Sentiu-se melhor e logo adormeceu. Sonhou que estava em um lugar escuro. Via monstros horrendos e eles afirmavam que ele estava apagando alguma coisa. Jonas acordou com seus próprios gritos. Lucinda o ouviu e foi ver o que estava acontecendo. Ao chegar ao quarto, encontrou o pai suando e tremendo e perguntou: O que está acontecendo com o senhor? Tive um pesadelo terrível. É a sua consciência. Nesse momento da sua vida, ela o está cobrando de todo o mal que nos fez. Lucinda, por favor, deixe-me em paz. Você é desumana e não tem piedade de um homem que está às portas da morte. Deixe de ser dramático, meu pai. Peço que fique em silêncio e não faça sujeira, pois eu preciso descansar. Lucinda saiu do quarto e o pai ficou pensativo. Meu Deus, o que fiz para essa menina? Consegui transformá-la em um monstro sem coração. A noite caiu e Lucimar chegou, estava bêbado. Ela, ao ver a situação do rapaz, perguntou: Lucimar, o que é isso? Você está bêbado? Só bebi um pouquinho. O time da cidade venceu. Fui comemorar com alguns amigos. Lucimar, você não acha que está na hora de pensar um pouco mais na vida, arranjar um trabalho e voltar a estudar? Não, eu acho que está bom assim. Não está, não.
Nosso pai está se aposentando, não teremos mais tantas regalias como antes. Portanto, faça como Lucas, que estuda e trabalha. Não vou aguentar mais um bêbado dentro de casa, alguém que não quer nada com a vida. Está na hora de pensar mais em você. Ninguém pode viver sem fazer nada. Deixe de falar, Lucinda. Eu sou assim, sempre serei. Se você é uma pessoa amarga, o problema não é meu, pois se não está bom para você, arranje um homem e se case. Eu não vou me casar. Tenho 2 cruzes para carregar, você e papai. E por que sou uma cruz para você? Lucimar, entenda. Você já é maior de idade e nem terminou o ensino fundamental. Não pensa em trabalhar. E quando se levanta, sai logo cedo, não sei para onde, só volta à noite. Deixe-me, Lucinda. Estou bem e sei o que faço. Agora vou dormir. Você não vai jantar? Não estou com fome, comi um lanche. Lucimar saiu rumo ao quarto que dividia com o irmão. Lucinda não viu, mas Jonas estava parado na soleira da porta, com os olhos rasos d'água. Ao vê-lo, sentiu-se envergonhada, mas fingiu não se importar e cinicamente perguntou: Papai, o que quer? Vai jantar? Não, minha filha. Estava ouvindo você dizer para Lucimar que eu sou sua cruz. Você pensa isso mesmo de mim? Sim, papai. Saiba que de hoje em diante não serei mais. Vou esperar sair minha aposentadoria e vou embora. Para onde? Doente desse jeito? Não sei. Acho que vou procurar um asilo, pois somente assim você se sentirá feliz. Faça como quiser. Eu é que não vou pedir para ficar. Se quiser ir, vá. Não vou segurá-lo. Descaminhos. Os dias foram passando e Jonas, com muita dificuldade, foi à Previdência Social. Soube que estava aposentado e ainda teria um abono por conta do FGTS. Ficou satisfeito, mas não ficou feliz. Sabia que o abono poderia ajudar em casa, mas como sua filha não conseguia perdoá-lo, ele iria embora. Ao chegar em casa sentindo dores, disse à filha: Lucinda, eu me aposentei, vou embora como lhe prometi. Para onde? Já lhe disse que vou para um asilo. O senhor prefere fugir a aguentar a situação difícil que estamos vivendo. Não temos dinheiro, mas só me dá trabalho. Eu não sirvo mais para nada, estou velha e doente. Além do mais, minha filha me odeia. Sei que ficarei pior e não terei ninguém para cuidar de mim. Deixe de ser dramático. Eu vou cuidar do senhor, mas será do meu jeito. Não, Lucinda. Você não me perdoa pelos erros do passado. Vocês não precisam mais de mim. Está bem. Prometo que cuidarei bem do senhor, mas não aproveite, pois não tenho paciência com doente aproveitador. Naquele instante, os dois ouviram um barulho no portão. Lucinda foi ver quem era. 2 policiais perguntaram: por acaso, Lucimar dos Santos Mendes mora aqui? Sim, senhor, respondeu Lucinda, prevendo o pior. O que você é dele? Sou a irmã mais velha, seu guarda. Seu irmão foi preso, porque estava tentando roubar a casa de uma viúva, que percebeu o barulho e solicitou reforço policial. Meu irmão não gosta de trabalhar nem de estudar, mas pelo que sei, ele não é ladrão. Acho que está havendo algum engano. Não há engano algum, senhorita. Seu irmão confessou a tentativa de assalto. Não pode ser. Logo Lucimar, que eu sempre protegi e até mesmo mimei, metido com a polícia. O guarda informou que ele fora preso em flagrante, com mais 2 jovens maiores de idade. Lucinda, preocupada, acompanhou os policiais até o distrito. Ao encontrá-lo, percebeu que ele estava bêbado. Lucimar, o que está fazendo com sua própria vida? Não é da sua conta. Mas você estava roubando Dona Margarete, mesmo sabendo que ela não tem nada. Eu queria um rádio. Iria vendê-lo para levantar dinheiro. Demos azar. A polícia chegou e nos prendeu. Dinheiro para quê? Somos pobres, mas nunca lhe faltou nada. Lucinda, não me venha com sermões. Arrume um advogado para me tirar daqui, senão eu vou enlouquecer. Não vou atrás de advogado nenhum. Mamãe sempre nos ensinou a pensar nas consequências de nossos atos. Se quiser, terá de se contentar com um advogado do Estado. Eu sempre me orgulhei de meus irmãos, pois todos são honestos e trabalhadores, mas você, qual nada, sai cedo, volta à noite e só Deus sabe o que anda fazendo. Lucinda, por favor, arrume um advogado.
Os do Estado são vendidos e poucos se interessam se estamos bem ou não. Faça isso por mim. Mesmo que eu quisesse, não poderia. Por causa da doença, papai não trabalha mais. Lucas vai se casar e não contribui com nada em casa. O dinheiro mal dá para comermos. E o que eu farei? Não sei. O melhor será esperar. Se eu conseguir algum advogado que me faça isso, juro que trarei. Mana, você não sabe, mas eu estou devendo, com uma dívida alta. Se não pagar, serei morto. Mas que dívida é essa? Bem, há algum tempo estou envolvido com uma turma da pesada. Dívida do quê? De droga. Já faz um ano que eu sou um viciado e não consigo voltar atrás. Preciso da droga para viver. Mas como se meteu com isso? Quando eu estava saindo da escola quando ouvi Marcelo, um colega de classe, dizer que Betão e sua turma eram populares, que todos gostavam deles. A princípio eu achei estranho, pois eles se vestiam mal, usavam tênis sujos e gargalhavam sem parar. Aos poucos, comecei a querer fazer parte da turma. Um dia ele me levou a uma construção e disse que eu deveria experimentar um cigarro de maconha. Fiquei assustado, mas aceitei, uma vez que todos os que ali se encontravam estavam fumando. Traguei e não senti nada, apenas uma euforia. Mas ao olhar para uma pilastra da construção, vi uma mulher dançando. Assustado, perguntei ao negão, e ele apenas me disse que eu estava viajando e que era para eu curtir. No dia seguinte, fomos Betão, Negão, Major e eu para a construção, e eles me deram outro cigarro. E assim passou a ser todas as tardes, até que Betão me disse: já chega, mano. Não vamos ficar bancando sua transação. Se quiser agora, terá de comprar. Eu não tenho dinheiro, minha família é pobre. O que meu pai ganha é para sustentar a casa. Vire-se. Já lhe demos demais, agora se quiser, terá de pagar. Fiquei desconcertado, pois não conseguia viver sem a maconha. Foi quando o major me disse: minha família também não tem dinheiro. Quando eu quero, roubo a casa de alguém e compro, pois quando não fumo eu fico louco. Não era somente maconha que curtíamos, usávamos também cocaína, mas era mais difícil. Assim comecei a roubar. A princípio, coisas pequenas como bicicleta, rádio, TV. Depois arrumei um revólver e ficava de campana na porta dos bancos, observando os aposentados para poder assaltá-los. As coisas começaram a dar certo. Eu usava uma meia na cabeça e nunca conseguiram me identificar. Conheci outros parceiros que usavam cocaína, fiz amizade com eles, com a turma do Mano Pipoca, comecei a fazer novas amizades e me afundar cada vez mais no vício. Então é por esse motivo que você só usa camiseta de mangas longas? Sim. Veja meu braço. Minhas veias já estão enrijecidas e não entra mais agulha aqui. Minha irmã, sou um viciado e estou perdido. Já não sei mais o que fazer. Tentei várias vezes me livrar desse maldito vício, mas não consigo. Quer saber? Estou no fundo do poço. Agora já não dá mais para voltar. Lucinda ouviu o relato de Lucimar sem conseguir controlar as lágrimas que insistiam em cair. Lucimar, o que você fez de sua vida? Por que não me contou que estava com problemas? Contar para quê? Você está sempre às voltas com as roupas de suas freguesas, com os assuntos de casa, lavando, passando, limpando, costurando, enfim, nunca teve tempo para mim ou para os meus problemas, ou seja, você nunca se preocupou com o que eu estava fazendo. Não fale mentiras, Lucimar. Desde que mamãe morreu, minha vida está voltada para vocês. Se você se meteu nessa encrenca foi porque quis. Se Luciana fugiu com o mascate, também. Se Lucas parece que está dando certo, é porque ele está fazendo por merecer. Mas para você, sempre as coisas foram difíceis. Nunca se importou com a escola, matava aulas. Agora quer me culpar por suas desgraças. Saiba que se há um culpado, este culpado é você. Lucinda, se você veio até aqui para me dar bronca, chega. Pode ir embora. Estou precisando de ajuda. Se eu não pagar o que devo, os manos disseram que vão me matar. O quê? Você está sendo ameaçado de morte? Sim, foi por esse motivo que fui roubar a casa de Dona Margarete. Preciso conseguir dinheiro para dar ao Betão, o chefe.
Mas é muito dinheiro. Não acredito que isso esteja acontecendo em nossa casa. Primeiro papai com sua doença e agora você com essa novidade. Sabe, Lucinda, quando eu era menino, sempre me preocupava com você e uma vez jurei que um dia iria lhe dar uma boa vida, mas à medida que o tempo foi passando, percebi que tudo era um sonho, que éramos pobres e que morreríamos pobres. Ver papai bêbado era normal para mim, mas a pobreza me causava mal-estar. Olhava para os outros meninos com tênis novos e roupas de grife e sentia inveja deles. Quando me envolvi com o Betão, ele me mostrou que eu poderia desfrutar de tudo que sonhara sem sair do lugar. No começo, tudo aquilo me dava tremendo bem-estar. Depois conheci pipoca, a cocaína e agora uso a droga injetada na veia. Estou dominado por ela. Se não usá-la, enlouqueço. Se quiser me ajudar, arranje o dinheiro. Caso contrário, não venha mais aqui para atormentar minha paciência. Lucimar, eu tenho algumas economias, vou ver o que eu posso fazer para tirá-lo dessa encrenca. Mas pensando bem, é melhor você estar preso. Assim, eles não podem lhe fazer mal. Não, Lucinda. Sou um pássaro livre. Não aguentarei ficar preso nessa gaiola, portanto, prefiro a morte a ficar aqui. Está bem, vou ver o que eu posso fazer. Lucinda saiu da delegacia enjoada, sentindo um grande mal-estar. Não conseguia esquecer a imagem do irmão atrás das grades. Pensava em como iria tirá-lo daquela enrascada. Pensou em pedir dinheiro emprestado a Lucrécia, dizendo que o seu pai estava doente. Logo se sentiu mal por pensar em mentir para uma pessoa tão boa quanto aquela senhora. Depois decidiu procurá-la e dizer-lhe a verdade sobre a prisão do irmão, contando que estava precisando de dinheiro para pagar o advogado. Eu bem sabia que Lucimar não iria dar coisa que prestasse, pois se assim fosse, estaria trabalhando em vez de vagabundear com malandros por aí, disse Lucrécia. Desculpe, dona Lucrécia, se aborreço. Meu irmão errou, é bem verdade, mas a culpa também é minha. Se tivesse sido mais rígida com ele, talvez não estivesse nessa situação. Que nada, minha filha. Você sempre foi uma moça boa, ninguém tem o que falar de você, que sempre se esforçou para criar seus irmãos, com um pai bêbado, que nunca se preocupou com a família. Vou arranjar o dinheiro porque gosto muito de você, mas se fosse apenas pelo seu irmão, eu iria deixá-lo lá. Obrigada, dona Lucrécia. Fico feliz em saber que conto com a ajuda da senhora. A mulher foi para dentro de casa e fez um cheque e entregou a Lucinda. No dia seguinte, a moça foi à delegacia, mas não pôde falar com Lucimar, pois ele estava prestando depoimento. Depois de meia hora, Lucimar foi levado à cela, onde pôde conversar com a irmã. O jovem pediu que ela lhe entregasse o dinheiro. A princípio, ela se recusou e disse que iria procurar um advogado para tirá-lo de lá. Depois, observando o desespero do irmão, mudou de ideia e lhe entregou o dinheiro. Lucimar não estava preocupado com sua prisão. Sabia que sairia da cadeia em poucos dias. Ele estava com medo, pois recebera uma ameaça de que, se não pagasse o que devia, sua família iria pagar com a vida. Com os olhos rasos d'água, ele disse: Minha irmã, obrigado por arranjar o dinheiro de que eu preciso. Não se preocupe comigo, já estou perdido e quando sair daqui vou arranjar um jeito de ir embora, porque caso contrário eles vão me pegar. O que você está dizendo, Lucimar? Minha irmã, eu sou um viciado e já não há volta em meu caminho. Portanto, vou embora para não lhe causar mais problemas, afinal, já chega os que você tem. Continuo sem entender. Lucinda não precisa se esconder de mim. Sei de seus problemas. Papai está doente, o dinheiro é curto e você tem de lavar roupas para aquelas mulheres orgulhosas. Vou embora, minha irmã, mas mandarei notícias. Se pensar que vou permitir, está muito enganado. Para mim, você continua a ser o mesmo menininho de sempre e tudo farei para ajudá-lo. Não se iluda. Para pessoas como eu, não há mais volta. Ou vou acabar preso novamente ou no cemitério. O melhor que tenho a fazer é ir mesmo embora. Está bem, Lucimar. Se é assim que você quer, assim será. Mas me prometa que vai mudar de vida, pois para tudo há remédio, menos para a morte.
Lucinda, o caminho que escolhi é errado, mas já não há mais tempo. Não prometerei o que não posso cumprir. O vício escraviza, portanto, não conseguirei deixar de usar as drogas. Sofro muito. Claro que gostaria de nunca ter me envolvido com isso, mas agora é tarde. Esses dias que estou preso estão sendo um verdadeiro suplício para mim. Estou ficando louco. A falta da droga me faz é enorme. Não consigo comer, pensar. Preciso da droga, minha irmã. Preciso para continuar vivo. Se quiser realmente mudar, poderá se internar para se livrar desse vício. Não adianta, minha irmã. Chega de pensar em nós. Está na hora de você pensar em você. Papai nunca foi bom. Deixe-o. Ele está recebendo o que merece. Lucimar, não podemos julgar. Papai errou, mas meu dever de filha é cuidar dele. Independente do que ele fez, cuidarei dele e de você. Afinal, você é meu irmão caçula. Depois de terminar o horário de visita, Lucinda ficou pensando sobre a situação do irmão e não pôde deixar de derramar uma lágrima. Na cela, Lucimar pegou o dinheiro que a irmã trouxera e se pôs a contar, recolocando-o no bolso. Lucimar pensou em pagar a sua dívida, mas depois decidiu não pagar, afinal, foi por causa dela que se metera naquela situação. Passaram-se 8 dias e o advogado encarregado do caso de Lucimar conseguiu tirá-lo da prisão. Ao sair da cadeia, ele resolveu voltar para casa, mas no caminho encontrou a turma de Betão e seus companheiros. Estava decidido a não pagar a dívida, pois havia sido humilhado ao ser preso e estava revoltado. Quando Betão viu Lucimar nas proximidades de sua casa, aproximou-se sorrindo e disse: Então, quer dizer que o menino prodígio pegou alguns dias de descanso no hotel do delegado da cidade? Eu estava preso e vocês não fizeram nada para me ajudar. Ficaram me cobrando e ameaçando minha família, que nada tinha a ver com isso. Pois é, meu irmão, precisamos de dinheiro para pagar os fornecedores. Portanto, você está encrencado. Se não pagar o que nos deve, vai ver como o resto da turma. Vai se virar com eles. Mandarei todo mundo da sua casa para o céu, disse Betão sorrindo. Você não fará nada com a minha família. Eles não têm nada a ver com isso. E tem mais. Não pagarei o que eu devo. Já está pago, afinal, quem ficou preso fui eu. Olha aqui, mano, se você foi o burro de carga da história, a culpa não é nossa. Temos uma regra. Todos os que entram neste caminho têm de aprender que é cada um por si e Deus por todos. Mesmo assim, não tenho dinheiro. Só pagarei quando eu tiver. Betão, enraivecido, pegou Lucimar pelo braço e disse: Olha aqui, mano, não me interessa se você tem dinheiro ou não. O negócio é que tem que me pagar. Caso contrário, terei de fazer com você o mesmo que fiz com Tininho. O quê? Foi você quem matou o Tininho? Pois é, se quiser ter o mesmo destino, é só bancar o esperto e verá. Está bem, pagarei assim que eu puder. Não, irmão. Você tem de pagar agora, pois posso levá-lo à lagoa e fazer o serviço lá mesmo. Ninguém suspeitará de que fui eu, porque ninguém nos viu juntos. Eu não vou pagar. E não acredito que você tenha matado o Tininho. Se pensa que vai me intimidar, está muito enganado. Sou homem tanto quanto você. Peguem esse imbecil, vamos levá-lo para tomar um banho na lagoa. Lá ele vai se sentir melhor. Tenho certeza de que vai arranjar o dinheiro. Os rapazes pegaram Lucimar pelo braço e forçaram-no a ir até a lagoa, que ficava a cerca de 20 minutos de onde estavam. Ao chegar lá, Lucimar pensou em pagar. Depois decidiu não pagar, mesmo que o matassem. Betão deu o ultimato. Olha aqui, velho, ou você me paga ou vai virar comida de peixe. Se quiser me matar, faça-o. Não tenho medo de morrer, mas não pagarei a dívida, seus malditos, seus cretinos. Os comparsas de Betão pegaram Lucimar e levaram-no até a água. À medida que o rapaz dizia que não ia pagar, eles mergulhavam a cabeça do jovem na água, tentando fazê-lo dizer que pagaria, mas Lucimar insistia em dizer que não. Depois de um tempo, quase sem forças, disse: Está bem, eu pago. Dizendo isso, pegou o dinheiro no bolso da calça e jogou no mato à beira da lagoa.
Betão pegou o dinheiro e disse aos comparsas: Olha aqui, não é que o moleque tinha o dinheiro? Por esse motivo vai morrer. Saiba que ninguém engana Betão, o terror do bairro. Agora é hora de ensinar ao moleque que Papai do Céu não gosta de crianças mentirosas. Por favor, não faça isso, eu já paguei, deixe-me em paz, gritou Lucimar, implorando pela sua vida. Não, você tentou me enganar. Saiba que comigo ninguém brinca. Eu aviso a todos os que me pedem algo para não brincarem comigo, pois não vão gostar do fim da brincadeira. Infelizmente, você quis assim, meu chapa. Agora é hora de se divertir um pouquinho. Os rapazes, sorrindo satisfeitos, ficaram mergulhando e levantando a cabeça de Lucimar da água e riam sem parar. Betão, que estava às margens do lago, sorria e perguntava: Está gostando, Lucimar? Aproveite, porque não é sempre que temos tempo para brincar com crianças mentirosas. Assim, eles afogaram Lucimar na lagoa e depois deixaram seu corpo na água. Lucinda, naquele dia, estava cuidando do pai, que cada dia ficava mais debilitado. Jonas já não conseguia se sustentar nas pernas, caminhava lentamente, ora segurando em um móvel, ora na parede. Lucinda também improvisara uma bengala com cabo de vassoura. Ela nem imaginava que o irmão havia saído da cadeia. Ouvindo uma sirene, abriu a janela e ficou observando o movimento. A viatura estacionou em frente à sua casa e o mesmo guarda que viera avisar que Lucimar estava preso desceu e parou diante da janela perguntando: Onde está seu irmão? Alguns moleques foram nadar na lagoa e encontraram um corpo que eles acreditam que ser de Lucimar. Não, o senhor está enganado. Não pode ser meu irmão, ele ainda está preso? Não, senhorita. Seu irmão foi solto pela manhã. Lucinda, desconcertada, acompanhou os policiais até a lagoa. Ficou surpresa quando viu que se tratava do irmão. Meu Deus, o que aconteceu com você, Lucimar? Embora tenha errado muito, sempre foi um bom rapaz. Dona, é melhor se acalmar, temos de retirar o corpo daqui. E o que eu tenho de fazer? Bem, primeiro levar os documentos dele para a delegacia. O corpo será levado à cidade vizinha para que seja feita a autópsia. Enquanto isso, você pode providenciar o funeral. Assim, ela voltou para casa e deu a notícia ao pai e irmão, que pegou a melhor roupa que Lucimar tinha, uma calça de panamá branco e uma camisa verde. Um par de meias do pai, juntou os documentos e se dirigiu à cidade, para onde haviam levado o corpo. Na funerária, encomendou o caixão mais simples que havia. Depois de o corpo ser liberado, a moça, que mais tinha a aparência de uma mulher com mais de 30 anos, voltou para casa com o irmão no caixão. Ao chegar, as vizinhas já estavam à sua espera. Lucinda era uma moça quieta, porém prestativa, e todas as vizinhas da rua gostavam muito dela. Ela notou a solidariedade por parte daquelas mulheres que permaneciam juntas em todas as situações. O estado de saúde de Jonas era delicado, mas ele ainda conservava boa aparência, embora o abdômen estivesse bem distendido pelo líquido que se avolumava. Por esse motivo, ele não aguentava ficar muito tempo sentado, pois lhe faltava o ar. Lastimava a morte do filho e dizia que a culpa fora dele, que nunca tinha sido um pai de verdade. Ao lado do caixão, Lucinda teve a impressão de ouvir o irmão dizer: Cinda, ajude-me, por favor. Pensou que estava sofrendo com alucinação e procurou não pensar naquilo. Enquanto olhava o irmão no caixão com o coração dilacerado pela dor, ela questionava o porquê de Lucimar sempre ter sido diferente de Lucas. Jonas não pôde acompanhar o enterro. Despediu-se do filho em lágrimas ali mesmo na pequena sala. O padre da cidade, ao saber que o rapaz não levava uma vida digna, arranjou uma desculpa e não fez a missa de corpo presente. Lucinda ficou abraçada a Lucas todo o tempo. Para ela, o momento em que o caixão foi depositado na vala do cemitério foi o pior. Ela se lembrou de quando sua mãe desencarnou. Mesmo com toda a dor, Lucinda se portou dignamente, mas ficou abalada quando ouviu uma vizinha, que permaneceu à distância, comentar com a outra: Deus sabe o que faz. Esse rapaz nunca foi bom. Eu sempre soube que seu fim seria este.
É por esse motivo que nunca permiti que Luiz tivesse amizade com ele, e hoje percebo que sempre tive razão. Lucinda, ao ouvir Maria, a vizinha, sentiu uma imensa raiva e não se controlou. Dona Maria, que a senhora é fofoqueira eu sempre soube, mas não conhecia seu lado maldoso. É como diz o ditado, só se reconhece um amigo no momento de desespero. E a senhora não é nem nunca foi nossa amiga, portanto, eu lhe peço que se retire. Meu irmão errou, mas saiba que se ele fez mal a alguém foi a si mesmo. A senhora não tem o direito de julgar ninguém, e já que fala tão bem de seu filho Luiz, saiba que ele também não é nenhum santo. Engana a senhora com a expressão de bonzinho, mas faz as mesmas coisas que meu irmão fazia. A mulher, envergonhada, retirou-se do cemitério sem dizer uma única palavra. Para Lucinda, esse dia foi um dos mais tristes de sua vida. Em seu íntimo, ela mantinha um sentimento de impotência diante da vida e principalmente da morte. Todos os vizinhos deram as condolências à família e acompanharam o enterro. O jovem foi enterrado naquela mesma tarde em que foi assassinado. Lucas estava inconsolável. Perder um irmão era difícil para ele, mas o que mais doía era o fato de a irmã estar sofrendo, afinal, ela sempre se comportou como a mãe. E assim os dias foram se passando. Lucinda já não era alegre, ficou ainda mais taciturna e pouco falava. Olhava para o pai e sentia raiva, pois ela tentara ser a mãe, mas Jonas nunca fora o pai que eles precisaram. Jonas também se sentia triste. Pela primeira vez percebeu seu erro ao achar que sua função era pôr comida na mesa e nada mais. Depois da morte de Lucimar, seu estado de saúde piorou ainda mais. Ele ficou mais fraco, não conseguia mais andar. Lucinda fazia tudo o que estava ao seu alcance para ajudá-lo, mas ainda tinha mágoa. Foi nessa época que ela começou a pensar demasiadamente no irmão desencarnado. Não dormia mais à noite, parecia que ele a estava observando. Não comia, pois sentia um gosto terrível de sangue na boca. Lucinda foi ficando cada vez pior. O pai percebeu que ela não estava bem. Além de triste, também estava terrivelmente abatida. Sua palidez era quase cadavérica e seus ossos pareciam saltar da pele, dando-lhe um aspecto de alguém que estava com uma doença incurável. Um dia perguntou: "Filha, estou percebendo que você emagreceu muito depois da morte de Lucimar, mas além de tudo, está tão pálida que acho melhor marcar uma consulta com o Dr. Cássio. Ele é um excelente médico. Você está sentindo alguma coisa?" "Quer saber mesmo se estou bem?" "Não estou. A todo momento parece que vejo Lucimar e essa impressão está acabando comigo." "Minha filha, o médico que cuida de mim diz que o espírito continua vivo depois que o corpo morre e, em alguns casos, eles ficam na terra pedindo ajuda." "Deixe de bobagem, pai. Eu não acredito nessas coisas. Agora, além de doente, está ficando louco." Lucinda saiu do quarto do pai e foi chorar na sala, onde uma pilha de roupas a aguardava. Lucinda se lembrava de Lucimar e dizia com a voz pungente: "Meu irmão, sei que não fui uma boa mãe para você. A culpa do que aconteceu a você foi minha." Lucinda não percebeu o espírito do irmão que lhe dizia: "Cinda, a culpa não foi sua, foi apenas minha. Por favor, ajude-me." Ela não sabia, mas por várias vezes os companheiros de Betão bateram com a cabeça do irmão na borda do riacho. Isso fez com que o rosto de Lucimar ficasse ferido, além de seus dentes terem cortado sua língua. Ligada a um grupo de drogados, ele só pensava em se vingar dos seus assassinos. Não esquecia de Betão e parecia ainda ouvir suas gargalhadas. Conforme seu ódio aumentava, sua boca sangrava muito e seu rosto parecia inchar. Ele mal conseguia abrir os olhos. Ele percebeu que a irmã não o ouvia, sentiu mais ódio de seus algozes e decidiu o que faria com cada um deles. Começou a arquitetar um plano para se vingar daqueles que tinham lhe tirado a vida. Afinal, ele ainda tinha uma vida inteira pela frente. Olhar para Lucinda o fazia melhorar. Até mesmo o gosto de sangue em sua boca parecia diminuir. Mas o sentimento de vingança não melhorava. Pelo contrário, ele pensava: aqueles malditos vão me pagar.
Ah, se vão. Eles vão saber que agora estou morto e a culpa é deles. Pagarão muito caro pelo que me fizeram. Naquela mesma noite, Lucimar foi ao barraco de Betão e o encontrou com seus comparsas, esquematizando um plano para roubar o banco da cidade. Betão dizia: Cacau, você vai arranjar um carro. Um pouco antes do assalto, ficará na esquina do banco como quem não quer nada. Eu e Negão entraremos como se fôssemos clientes. Borba entra um pouco depois e quando estivermos no caixa eu anuncio o assalto. Borba deve pegar um cliente como refém. Sairemos com as bolsas cheias, levaremos o refém conosco e quando estivermos longe da mira da polícia, deixaremos o refém na estrada. Nada de aterrorizar a pessoa, pois não estaremos lá para matar ninguém. O que queremos é o dinheiro e não colecionar mortes nas costas. Já chega que tivemos de acabar com companheiros traidores. E a que hora será o assalto? Perguntou Cacau. Na hora do almoço. Nessa hora não tem ninguém no banco e tudo será mais fácil. Lucimar ouviu o plano de Betão e a cada palavra sentia seu rosto queimar de ódio. Novamente, começou a sentir falta de ar, a mesma que ocasionara sua morte. Como ele estava muito próximo de Betão, este logo começou a sentir os mesmos sintomas de Lucimar, ao mesmo tempo em que palidecia. Cacau foi o primeiro a perceber e disse: O que há, mano? Tá ficando amarelo só de pensar no assalto? Claro que não, imbecil. Eu não sei o que me deu, não estou me sentindo muito bem. Então vamos deixar para outro dia. Um assalto já não é fácil e doente é bem pior. De jeito nenhum, gritou o Betão colérico. Hoje é o dia em que o carro blindado vem à cidade. Pelas informações que temos, fica tudo ajeitado para que o carro forte pegue o dinheiro e leve para o Banco Central. Se passar de hoje, só na semana que vem eu estou precisando de dinheiro para hoje à noite. Mas já está melhor? Ainda não, mas vou ficar. Portanto, vocês sabem muito bem o que devem fazer. Cada um na sua função e nada dará errado. Lucimar ouvia e sentiu o ódio em seu coração aumentar vertiginosamente. Ao se aproximar de Betão, ele percebeu que este sentiu os mesmos sintomas que ele e disse sorrindo: Olha aqui, seus calhordas, vocês não vão conseguir, pois acabaram com meu corpo, mas eu estou aqui para me vingar. A cada aproximação de Lucimar, Betão sentia-se mal. Lucimar sorria e vibrava de prazer. Assim, o espírito resolveu esperar até a hora do assalto para acompanhá-los. Faria tudo dar certo. Sua excitação era grande, ele dizia: Olha aí, meus brothers, vão acabar se machucando, pois vou acabar com vocês. Um vulto de mulher se aproximou dele e se fez ver. Com um olhar compassivo lhe disse: Meu filho, deixe o ódio para trás. Não vê que esse sentimento está lhe fazendo mal? Esqueça isso. Procure perdoar seus algozes e verá como vai se sentir melhor. Lucimar, olhando irritado para a mulher, vociferou: Quem é você para vir aqui me ditar regras de como comandar meus sentimentos? Com certeza não sabe o que eles me fizeram. Se soubesse, iria me apoiar. Eu sei sim, meu filho. Sei que você perdeu seu corpo de carne por causa deles, mas não estou aqui para julgar ninguém, estou aqui para ajudá-lo. Ajudar-me? Se quisesse me ajudar, não estaria me dizendo isso. Eu tinha uma vida inteira pela frente e eles não só me humilharam, como me mataram. A figura, olhando para Lucimar compassivamente, respondeu em tom brando: Vejo que você está equivocado. Ainda tem muito a aprender. Eu não tenho de aprender nada. Tenho de me vingar, isso sim. Meu filho, há muita coisa que você precisa aprender e uma delas é que a morte não existe. Nesse momento, Lucimar passou a gargalhar. Olhava a bela figura e os rapazes que continuavam tecendo planos. Em tom sarcástico, ele emendou: Se a morte não existe, como me explico o que aconteceu? Filho, o que realmente estou dizendo é a mais pura verdade. Vamos por partes. Se realmente a morte existisse como o fim de tudo, o que estaríamos fazendo aqui neste exato momento? Não estaríamos entregues ao total esquecimento? Mas pelo que vemos, você continua existindo, vivendo em outra dimensão da vida, nutrindo os mesmos sentimentos de quando ainda estava em seu corpo de carne. Portanto, como pode ver,
A morte é apenas uma ilusão que acompanha muitos no período pós-transição. Não se entregue ao desespero. Procure adquirir conhecimentos básicos sobre o espírito. Assim, perceberá que esses rapazes, por mais que tenham tentado acabar com você, não conseguiram fazê-lo por completo, pois você ainda está vivo. Então quer dizer que sou um espírito? Sim. Todos somos espíritos imortais. O que verdadeiramente morre é o corpo de carne. O espírito se desprende do corpo físico e volta ao seu estado espiritual, ou seja, o homem é formado por espírito e matéria. Espírito é o princípio inteligente do universo, ou podemos ainda dizer que é o princípio da inteligência marcada pela sua individualidade. Todos somos espíritos, um dia habitando num corpo de carne e outros não. E é o que está ocorrendo conosco neste exato momento. Não estamos vivendo em um corpo de carne. Portanto, Lucimara, entenda, o que morreu foi sua matéria, seu corpo de carne, mas seu espírito continua vivo, pensando, sentindo igualmente quando estava na matéria. Mas quem é você e o que quer comigo? Quem eu sou não importa. Apenas saiba que eu lhe quero muito bem. Deixe isso e venha comigo. Garanto que será bem mais feliz. Não, esses cretinos acabaram com a minha vida. Não vou perdoá-los, eu vou destruí-los. Vingança não vai fazer você voltar e viver como antes. É melhor perdoar e procurar viver melhor, pois Jesus, enquanto esteve na terra, exortou os seus seguidores a perdoar. Lembre-se de que ele disse que quando baterem na sua face direita, você deve oferecer à esquerda. Isso nunca. Não vou perdoar esses desgraçados que arruinaram minha vida. Eles vão me pagar. Não deixarei nenhum deles sair ileso da minha vingança. Perdoar é um dom de Deus. Ele deu a todos nós, pois somos suas criaturas, feitas à sua imagem e semelhança. Se continuar com essa ideia fixa, vai se machucar ainda mais. Já pensou se Deus se vingasse de nós? Não restaria ninguém para contar a história. Ele age diferente. Pede que nos arrependamos de nossos atos errados e voltemos atrás. Isso é o suficiente e lembre-se de que nós erramos sempre com palavras, pensamentos e gestos, mas Ele está sempre disposto a nos perdoar. O ódio faz mais mal àquele que o sente. Enquanto você está pensando cegamente em se vingar, está se machucando cada vez mais porque não consegue esquecer o que lhe fizeram. Mas afinal, quem é você que se julga no direito de vir aqui me dar lição de moral? Olhe para mim, meu filho. Respondeu a mulher com alvas túnicas e um olhar compassivo. Sou sua mãe e, como tal, me sinto no direito de ajudá-lo. Mamãe? Qualquer um poderia dizer que é minha mãe, pois tenho vagas lembranças de minha mãe, nem sei como era, portanto, peço que me deixe em paz. Sou eu mesma, meu filho. Desencarnei em precárias condições, mas graças ao amor divino estou aqui para ajudar meu filho caçula. Não sei se devo acreditar. Filho, o meu amor por você continua sendo de uma mãe interessada, portanto, mesmo que você não acredite, eu sou sua mãe. Pois bem, tenho o tempo que quiser para averiguar se estou dizendo a verdade ou não. Vou ajudá-lo. Talvez você nunca tenha visto uma fotografia minha enquanto estava encarnada, mas você pode influenciar a Lucinda e remexer na caixa de fotografias da família, e lá encontrará uma que estou segurando você no colo. Lucimar sentiu-se envergonhado por estar duvidando da mulher, mas preferiu manter-se firme em suas dúvidas. A mulher desapareceu, deixando um leve perfume no ar. O moço pensou indignado. Minha mãe, essa é boa. Imagine que minha mãe estaria aqui somente para me ajudar. Pelo que Lucinda me contou sobre ela, sempre foi boa como uma santa. Logicamente, não estaria aqui nesta pocilga. Exatamente ao meio-dia, Betão entrou no carro com os comparsas rumo ao banco. Cacau ficou no carro esperando o retorno deles. Betão entrou com o negão no banco, disfarçados de clientes. Os dois esperaram na pequena fila. Quando chegou a vez de Betão, este anunciou o assalto, apontando uma arma para a moça do caixa. O outro fez a mesma coisa. Borba pegou uma senhora que estava passando mal como refém. Depois que a moça do caixa deu tudo o que tinha a eles, os três saíram correndo levando a mulher para o carro,
que já estava estacionado em frente ao banco. Cacau saiu em alta velocidade, mas ninguém viu que Lucimar também estava ali. A polícia foi acionada e logo estava no encalço dos meliantes. Betão dizia, antegozando a vitória: "Meus compadres, a grana que temos é preta, vai dar para levarmos uma vida tranquila por um bom tempo." "Isso é bom", afirmou Cacau dirigindo o carro. O único que não teceu comentário algum foi Negão. Ele segurava a senhora com um olhar malicioso e aproveitava para passar as mãos nos seios dela. "Olha aqui, manos, esta mulher é um pedaço de mau caminho. Quantos anos você tem?" 38, respondeu a mulher temerosa. "Pois eu estou morrendo de... E sabe do quê?" "Isso não", vociferou Betão enraivecido. "Lembre-se de que mandei que pegassem um refém apenas para sair do banco. Eu sou o chefe e vocês farão o que combinamos." "Mas não vou fazer mal algum", disse Negão sorrindo. "Ela vai gostar." "Não", gritou Betão. "Não permitirei que você faça qualquer coisa com esta mulher." Lucimar, percebendo que a mulher poderia ser vítima da luxúria de Negão, saiu do carro com a força do pensamento e foi para dentro da viatura, onde 3 policiais perseguiam os meliantes. Lucimar disse em voz alta: "Vão logo. Eles estão querendo estuprar a mulher. Eles estão na estrada do Engenho Velho." O policial que dirigia a viatura a esmo, recebendo a intuição, disse: "Já sei onde eles podem estar. Na estrada do Engenho Velho. Somente caminhões de cana passam por lá. Eles são espertos, sabem que todas as saídas da cidade estão sendo observadas." "Isso mesmo, vamos até lá", disse um dos policiais. "Vamos por aqui", falou Alvarenga o motorista. "Há um atalho que quase ninguém conhece. Vamos chegar a tempo de pegar esses malandros." Lucimar, satisfeito, voltou ao carro onde estava Betão e sua gangue. Ao chegar, viu Negão colocando as mãos na mulher. Sabendo que em poucos minutos a polícia chegaria, desejou com toda a força do pensamento que o carro quebrasse. Nesse instante, começou a sair fumaça do capô do carro e eles se viram obrigados a parar. Betão gritou com Cacau: "Mano, você poderia ao menos ter roubado um carro bom e agora o que faremos?" "Não se preocupe, a polícia não está atrás de nós, vai dar tempo de ver o que houve." "Vamos logo", gritou Betão. "Temos de deixar essa mulher em algum lugar e sair da cidade." Não deu tempo para que eles pudessem dar um jeito no carro. Enquanto Negão passava a mão na mulher e os outros estavam entretidos com o conserto do carro, a viatura chegou. Nesse instante começou um tiroteio. Betão e sua turma tinham armas, mas não tinham tanta munição quanto a polícia. Negão segurou a mulher enquanto Betão mandava que ele a soltasse para que ela não sofresse nenhum ferimento. De repente, em fração de segundo, a mulher conseguiu se soltar e a polícia atirou nele, acertando-o na coxa direita. Betão e os outros se entregaram e o assalto terminou na cadeia pública da cidade. Lucimar ficou contente, pois todos estavam presos. Negão foi julgado por uma infração a mais, tentativa de estupro, mas Lucimar queria mais e começou a influenciar outros presos para barbarizá-los. Negão, Jerônimo da Silva Pinto, foi o que mais sofreu, pois era o mais perverso. Betão e Cacau sofreram torturas, mas não foram abusados. Depois de conseguir colocar seus algozes atrás das grades, Lucimar sentiu um vazio indescritível. A vingança não felicitara em nada. Ao olhar o sofrimento de todos, ele pensou: de que adiantou me vingar desses calhordas? Agora os vejo sofrendo, mas minha vida não mudou. Sempre que saía da prisão, Lucimar voltava para sua casa e ficava observando Lucinda. Em uma dessas visitas, ele se lembrou da bela figura que aparecera no barracão de Betão. Ficou pensativo, pois ainda não estava convencido de que era sua mãe. Ele pensava: minha mãe era uma verdadeira santa. Não sairia de seu lugar para impedir que eu me vingasse daqueles safados. Religiosidade. Mas o tempo passou. Betão já estava havia mais de 2 anos na prisão. Já não era nem a sombra do que fora. Enquanto na rua era um manda-chuva autoritário,
Na prisão era um cordeirinho, fazia tudo o que os outros presos queriam, e os policiais se divertiam às suas custas dizendo: mas onde está o chefe do crime desta cidade? Negão se tornou ainda mais perverso. Odiava aquele lugar e principalmente Tatão, que o feriu em sua masculinidade. Cacau era o mais pacato. Estava sempre sozinho e pensava em sua mãe, que dizia que Betão não era companhia para ele. Porém, ele só viu isso tarde demais. Certo dia, um homem de nome Ribamar entrou na cadeia e passou a conversar com os presos, chamando a atenção de Lucimar, que não entendia o que o homem estava fazendo naquele local onde só havia marginais. O homem conversava com todos os detentos sem distinção e sempre tinha uma palavra amiga, um sorriso a todos. Eles o tratavam com amizade e consideração. O homem falava sobre os ensinamentos do Mestre Jesus, o que fazia com que alguns se arrependessem de seus atos. Ribamar nunca questionou os presos sobre o que haviam feito para estarem ali. Dizia que Deus não erra nunca. Se eles estavam vivenciando aquela experiência, era porque aquilo era o melhor para eles. Explicava-lhes que muitas vezes, embora o medicamento fosse horrível, ele traria a cura tão almejada, e completava dizendo que a vida era assim. Quando a situação nos parecia insustentável, com certeza, ela seria o meio para que muitos chegassem ao arrependimento. Ribamar era um homem calmo, cujo olhar transmitia segurança e compaixão. Tinha mais de 60 anos de idade e suas palavras eram sempre de encorajamento. Um dia, quando ele explicava a 8 detentos sobre o perdão que Jesus não somente apregoou, mas que praticou em todas as suas formas, Lucimar se pôs a pensar sobre o porquê de Jesus não ter fuzilado todos, já que era filho de Deus. Ribamar era médio audiente e notou que um desencarnado estava questionando sobre Jesus. Ribamar, então, continuou conversando com os detentos e explicou-lhes os vários motivos pelos quais Jesus não se voltara contra seus algozes. Ribamar disse: meus irmãos, bem sabemos que Jesus poderia ter eliminado seus algozes, pois ele tinha o conhecimento dos fenômenos naturais. Mas sabe por que ele não o fez? Por amor. Ele amava os seres humanos e tinha pena de suas agruras. Será que Jesus se portou como um fraco quando não revidou as ofensas, nem mesmo quando Judas o entregou aos soldados? De forma alguma. Mesmo em situação tão insólita, Jesus mostrou a todos a sua dignidade, não somente perdoando, mas restaurando a orelha do soldado que Pedro havia decepado com a espada. E o mais interessante foram as palavras que ele dirigiu a Pedro. Pedro, embainha-te a espada, pois aquele que ferir com a espada, com esta será ferido. O exemplo de Jesus nos mostra que quem perdoa uma ofensa não é um fraco ou sem amor próprio, mas antes é alguém que se porta com dignidade diante da vida e de Deus. Sei, meus irmãos, que vocês sofreram e sofrem muito na prisão, mas como eu já lhe disse, a experiência lhe será muito proveitosa no futuro. Mas como viver no inferno pode nos ser proveitoso? Isto aqui não é vida. Se Deus é tão bom como o Senhor diz, Ele jamais permitiria que seus filhos vivessem de forma pior que um animal, discordou Ananias, um homem que havia sido preso por tráfico. Bem, Ananias, como eu lhe disse, Deus é amor, mas saiba que a vida tem seus meios de responder à ação de cada um. Você nunca ouviu falar que em cada ação há uma reação? Pois bem, pode ser que uma pessoa sofra, mas nesta vida não tenha feito nada de errado. Será que Deus foi injusto? De forma alguma. Se muitas vezes sofremos é pelas nossas próprias ações. Pois bem, hoje vocês estão aqui respondendo pelos seus atos. Mas o que falar de alguém que vem para aqui inocentemente? A resposta, meus irmãos, está nas vidas pregressas. Vocês não estão aqui pela primeira vez, já viveram antes, com outros nomes e outros corpos. E como todos os que vêm à Terra já cometeram erros e estão resgatando isso agora. Mas lembre-se, a experiência que vivem é ímpar. Somente assim poderão aprender, crescer e evoluir como espíritos eternos que são. Por tudo isso, deem graças a Deus por estarem respondendo hoje pelos seus atos.
Então o Senhor quer dizer que já vivemos anteriormente? Sim, meus irmãos, todos nós. Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, permite que passemos por tudo isso para aprender. Vocês nunca ouviram falar que só aprendemos com o sofrimento quando não aprendemos por amor? Mas seu Ribamar, perguntou Feliciano, como posso aprender estando preso? Meu filho, a prática do amor consiste muitas vezes em perdoar, praticar a caridade. Para isso, não precisam estar em liberdade. Podem fazer aqui mesmo com seus companheiros, que como vocês precisam aprender a se tornar melhores. É isso que a vida quer nos ensinar, que podemos melhorar de duas maneiras, pelo amor ou pela dor. Infelizmente, meus filhos, vocês estão aqui respondendo às escolhas erradas que fizeram. Não estou querendo saber o que fizeram, mas pensem um pouco na ocasião em que cometeram a infração. Será que não poderiam ter se desviado do mal, virando-lhe as costas e ignorando-o? Ananias se lembrou de que realmente acalentara a ilusão de ganhar dinheiro fácil, sem antes pensar nas consequências dolorosas para muitas famílias destruídas pelo uso das drogas. Como tal, não pôde deixar de pensar em Márcio, um rapaz que vira crescer e que, estando com 14 anos, foi envolvido por ele no consumo de cocaína, pois quanto mais viciados, mais dinheiro ganharia. Jamais pensou em ganhar a vida honestamente para manter sua família. Finalmente ele disse, pensando bem, o senhor tem razão, seu Ribamar. Veja o meu caso. Antes de me iludir com o ganho fácil, eu trabalhava como pedreiro. Minha vida era modesta, mas eu tinha consciência tranquila. Vivia em paz com minha esposa e meu filho. Mas olha agora o que consegui com o tráfico. Tudo o que ganhei foi gasto com advogados. Depois que o dinheiro acabou, Luísa, não tendo mais o que vender, foi obrigada a solicitar a ajuda de um advogado do estado. Hoje vivo aqui esquecido há 4 anos. No começo, minha esposa vinha me ver, mas hoje ela me manda cartas dizendo que está trabalhando como faxineira para sustentar nosso filho, Ageu, de 6 anos. Estou aqui porque escolhi o caminho mais fácil de ganhar dinheiro. Agora pago o preço justo pela minha má escolha. Juro que se eu pudesse, faria tudo diferente. Continuaria trabalhando como pedreiro. Realmente, tive de cair neste inferno para ver o quanto eu estava iludido. Bem, meu amigo, você estava presa a uma ilusão e isso traz consequências danosas, mas não fique se posicionando como vítima, pois você respondeu a uma escolha feita pelo seu coração, tornar-se um homem rico. Vejamos, se você não tivesse vindo parar na prisão, continuaria vendendo drogas para jovens desavisados, cujas famílias seriam destruídas por sua ambição. Hoje você reconhece isso, mas certamente, se estivesse em liberdade, não reconheceria e persistiria no erro. Entende o que eu quero dizer ao afirmar que o mal é o melhor remédio? Lucimar ouvia as palavras de Ribamar ao lado de 6 espíritos que haviam desencarnado, porém, esperavam o dia do livramento tão esperado. Um deles, aproximando-se de Lucimar, disse rudemente, "O que faz aqui, moleque?" "Eu estou aqui por causa de uns caras que me tiraram a vida. Estou me vingando deles." "Muito prazer. Meu nome é Gilberto. Desencarnei nesta cadeia imunda e não consigo sair daqui. Por que você não sai e esquece o que lhe fizeram?" Eu estava pensando justamente nisso quando esse homem falou todas essas coisas. Lembro-me de uma senhora que me apareceu e disse para que eu perdoasse. Mas naquele momento não consegui pensar em mais nada a não ser no ódio daqueles que me tiraram a vida. Posso lhe afirmar que esse jogo de vingança é muito perigoso. Se ainda não fez nada, é hora de voltar atrás. Eu sei o que tenho sofrido preso aqui. Mesmo depois de ter morrido, isso parece um pesadelo. Se eu pudesse, teria feito tudo diferente e deixaria para trás essa história de vingança. Talvez você tenha razão. Não quero ficar presa a lugar algum por causa dos meus sentimentos. Para mim chega. Gostaria muito de ver aquela senhora novamente. É muito simples. Chame-os da luz, garanto que eles vêm. E por que você não os chama? Perguntou Lucimar curioso. Bem, para mim é tarde demais.
Fiz muitas coisas enquanto vivia. Roubei, matei, estuprei, fiz toda sorte de coisa ruim. Não tenho coragem de pedir ajuda, minha consciência não permite. Bem, fiz muita coisa errada, mas não cheguei a matar ninguém, e o mal que fiz foi a mim mesmo, completou Lucimar entristecido. Então faça isso, saia daqui, esqueça essas pessoas que lhe tiraram a vida e faça uma coisa que não fez enquanto esteve na carne, viva. Ouça o conselho de alguém que já sofreu muito e continua sofrendo. Farei isso. Meu nome é Lucimar. Quando eu tiver resposta a todas as minhas perguntas, virei procurá-lo. Não precisa, moleque. Meu caso está perdido. Nem mesmo Deus poderá me ajudar. Não. Eu lhe prometo que se eu receber ajuda, volto para buscá-lo. Você não é uma pessoa má, apenas está precisando de ajuda. Assim, Lucimar saiu da presença daquele homem e, com a força do pensamento, saiu da penitenciária. Pensou fortemente na senhora que havia conversado com ele tempos atrás. Foi para sua antiga casa e encontrou Lucinda abatida, lavando roupas para ganhar alguns trocados. Ao ver o estado da irmã, não deixou de sentir pena por aquela que o amava sinceramente. Os pensamentos da jovem eram aleatórios. Lucimar se aproximou da irmã e começou a influenciá-la. Como ela era sensível, logo registrou a vontade do irmão e passou a sentir uma imensa saudade dele e da mãe. Mamãe querida, por que a senhora partiu tão cedo? Por que me deixou aqui neste vale de lágrimas para enfrentar todo tipo de sofrimento? Mamãe, se a senhora está viva em algum lugar, por favor, leve-me com a senhora. Ela não percebeu, nem Lucimar, que estava ali prestando atenção ao sofrimento dela, a presença de Marisa. Minha filha, ainda tem muito que fazer, portanto não queira abandonar suas provas. Vai, filha, tenha coragem. Estarei sempre ao seu lado, inspirando-lhe bons pensamentos e determinação para você enfrentar as agruras da vida. Lucinda sentiu o perfume floral que a mãe usava, começou a soluçar. E Lucimar disse para a irmã: Lucinda, vá até a caixa de fotografias e procure uma foto de nossa mãe. Lucinda, depois que terminou de colocar a roupa no pequeno varal, entrou e preparou o almoço. Depois de algum tempo, começou a pensar na mãe novamente. Sentiu uma tristeza invadir-lhe o peito e se lembrou que havia uma caixa com fotografias antigas em seu guarda-roupas. Não se dando conta do que estava sendo observada, pegou a caixa e começou a se lembrar do tempo em que a mãe era viva e quanto mais havia sido feliz em sua companhia. Pegou a fotografia de uma mulher jovem sentada que carregava um menino de aproximadamente 6 meses. Olhou a fotografia e logo se pôs a chorar. A mãe carregava Lucimar de 5 meses e meio. A moça chorava copiosamente. Ao seu lado, Lucimar também chorava por ter reconhecido a mãe que havia falado com ele. Em desespero, percebeu que aquela era sua mãe. Com o coração oprimido, continuou olhando as outras fotografias, inclusive a que havia tirado no colégio, quando estava na primeira série do ensino fundamental. Por que fui escolher esse caminho? Tudo seria mais fácil se eu tivesse sido como Lucas, estudado e arranjado um emprego, mas não. Fui me envolver com aqueles pilantras da turma do Betão, somente para ser aceito pela turma. Como me arrependo! Se não tivesse escolhido aqueles marginais como amigos, hoje não estaria nessa situação e talvez ainda estivesse vivo, trabalhando e levando uma vida honrada como meu irmão. Mas fazer o quê? O que passou, passou. Jamais poderei viver novamente com minha família. O que me resta é chamar pela minha mãe e pedir que me ajude. Não aguento mais viver dessa maneira, como um andarilho sem rumo certo. Preciso melhorar. Pensou Lucimar que durante todo aquele tempo jamais havia se lembrado de Deus. Somente ele poderia ajudá-lo na pungente situação em que estava. Continuou ali, vendo as fotografias com a irmã, mas desta vez sem muito interesse, pois sabia que tinha de fazer alguma coisa. Ele saiu para a sala e, olhando para cima, fez uma prece sentida, pedindo a Deus que permitisse que sua mãe viesse ajudá-lo. Sentiu uma paz invadir-lhe o coração. Sentiu-se envergonhado.
Enquanto estiver encarnado, jamais fizera uma prece, nem mesmo se lembrava de que Deus existia. Na oração, não utilizou palavras rebuscadas, apenas disse o que ia em seu íntimo. Depois de alguns minutos, percebeu a figura de uma jovem senhora observando melhor. Ele viu que era sua mãe e chorou e pediu perdão. Mamãe querida, por favor, perdoe-me por ter duvidado da senhora. Não me lembrava de sua fisionomia. Meu filho, o importante é que você se arrependeu de seus atos e pediu ajuda a Deus. E Ele, em sua infinita bondade e misericórdia, pôde atendê-lo e me enviar até aqui. Mas, mamãe, mesmo que eu tenha me arrependido, isso não me faz melhor. A senhora sabe muito bem que eu nunca fui santo. Pelo contrário, causei muitos aborrecimentos para a Lucinda, que cuidou de mim como se eu fosse um filho. Filho, o que você fez não importa. Saiba que tudo aconteceu para que você aprendesse um pouco mais. A vida terrestre é uma escola. Você errou, mas também aprendeu. Mamãe, preciso cuidar de Lucinda. Ela está acabada, nem parece ter 25 anos. Meu filho, Lucinda é uma pessoa forte. Ela vai conseguir se sobrepor a esses entraves que a vida lhe preparou. A senhora acha? Tenho certeza. Sua irmã já enfrentou muitos problemas e está firme como uma rocha cuidando de seu pai. Venha comigo. Lucinda não está sozinha. Eu estou sempre aqui, intuindo a ter pensamentos de amor e perdão. Mamãe tem um pedido a lhe fazer. Enquanto estive na prisão assistindo ao sofrimento daqueles safados que me mataram, conheci um rapaz que morreu lá dentro e prometi ajudá-lo. Entendo uma coisa. Uma pessoa para ser ajudada tem diante de tudo pedir ajuda. Você pode ir até ele e auxiliá-lo a pedir ajuda. Tenho certeza de que não faltarão pessoas que queiram ajudá-lo. Está bem. Se ele pedir ajuda, a senhora o leva conosco? Sim, para mim será um imenso prazer. Os dois seguiram rumo à penitenciária. Chegando lá, Marisa comentou: Filho, não vou aparecer para ele. Ficarei a certa distância. Quando ele solicitar, eu me aproximo e o atendo. No pátio, os dois encontraram Gilberto. Lucimar se aproximou e falou: Olá, Gilberto. Estou aqui para lhe oferecer ajuda. Você está aqui para me ajudar, moleque? Infelizmente não. Não tenho condições para tanto, mas eu lhe prometi que assim que recebesse ajuda, viria buscá-lo. Gilberto observou o brilho no olhar de Lucimar e respondeu: Olha aí, moleque. Se você recebeu ajuda, sorte sua, mas não queira ajudar quem não tem condições de ser ajudado. Vivo preso aqui porque estou pagando tudo o que fiz de mal, portanto, felicidades para você. Lucimar, olhando para Gilberto, afirmou: Daqui a pouco eu vou embora, mas saiba que gostaria muito que você viesse comigo. Diga-me uma coisa, meu amigo. Você não acha que já sofreu o suficiente pelos erros cometidos no passado? Por que vive se penitenciando? Se Deus espera um único pedido seu para ampará-lo, por favor, não carregue um fardo desnecessário, que é o sentimento de culpa. O seu sofrimento é atroz e tenha certeza que muitos terão imenso prazer em auxiliá-lo. Você tem mãe? Claro que não. Faz mais de 20 anos que minha mãe morreu. Fui preso 2 anos depois. Mas então, Gilberto, não gostaria de vê-la novamente? Sabe, eu daria tudo para ver minha mãe novamente, nem que fosse por 1 minuto. Está vendo? Você é uma pessoa boa. Tenho certeza de que sua mãe está torcendo para que você peça ajuda e caia nos braços dela. Será? Sim, meu amigo. Minha mãe, apesar de todos os meus erros, tentou me ajudar de todas as maneiras. Tenho certeza de que a sua mãe deve estar fazendo o mesmo. Gilberto, sentindo seu coração oprimido, finalmente começou a chorar feito uma criança e, soluçando, olhou para cima e disse em voz alta: Meu Deus, ajude-me, não sei rezar. Há muito tempo não vou à igreja, mas, Senhor, tenha misericórdia de mim. Uma senhora com olhar bondoso olhou para ele e disse sorrindo: Finalmente hoje é um dia feliz para mim. Não sabe como ansiei por isso, meu filho. Marisa se aproximou de Lucimar e afirmou: Meu filho, esta é Joana, mãe de Gilberto. Lucimar se emocionou ao ver mãe e filho unidos num afetuoso abraço. Gilberto nada disse, apenas chorou.
Depois de alguns instantes, Marisa falou: Meu filho, nada mais temos a fazer aqui, já está na hora de partirmos. Mas, mãe, Gilberto vai conosco. Não, meu filho, ele vai com a mãe dele, assim como você está indo comigo. Entenda uma coisa, depois de um longo tempo de separação, nada mais reconfortante que o encontro. Portanto, tudo o que você poderia ter feito já fez. Mostrou a ele a importância de pedir, conforme pediu o Divino Mestre Jesus. Batei, se abrirá, buscai e achareis, pedi e ele concederá. Portanto, Gilberto aprendeu que quando se pede com o coração, tudo se recebe. Assim, ele pegou na mão de sua mãe, juntos eles rumaram para outros mundos. Chegaram a uma colônia, longe das paragens terrestres. Lucimar não acreditou no que viu. Estava em um grande corredor, olhando atentamente para a mãe. Ouviu-a dizendo para uma senhora que a abraçou sorrindo: Este é meu filho Lucimar. Hoje ele recebeu ajuda graças à misericórdia de Deus, nosso Pai, e dos ensinamentos de Jesus, nosso mentor. E você, meu filho, o que achou deste lugar? Tudo aqui é muito bonito, estou maravilhado. Vejo manchas em volta do seu pescoço, parece que ainda dói. E como? Apertaram tanto o meu pescoço que muitas vezes minha voz some, preciso me curar. Ah, então veio ao lugar certo. Vamos tratar de você e logo não sentirá mais nada. Afinal, sua mãe e eu somos grandes amigas e para mim será um prazer tê-lo conosco. A senhora está conversando comigo como se eu fosse um anjo, mas não sabe o que eu já aprontei. Desculpe, eu me chamo Marilda. Sua mãe é uma grande companheira. Não me interessa o que você fez para mim, basta saber o que você aprenderá depois da passagem por este posto de socorro. Venha comigo a um quarto para você. Lucimar acompanhou as duas mulheres que conversavam animadamente. Timidamente, entrou no quarto observando tudo. Notou uma cama com lençóis branquinhos e ao lado uma mesa pequena com um jarro com água. A cortina era branca como as roupas de cama e como já estava se sentindo sonolento, deitou-se e adormeceu. Desde que tomara consciência de seu desencarne, ele não conseguiu mais dormir tranquilo. Naquele dia, dormiu sem preocupação. Sentia-se protegido pela mãe e por Marilda. Cada dia Lucimar descobria algo novo que o deixava extasiado. Marilda, sem que ele percebesse, incitava-o ao esquecer que ele havia feito e o ajudava a melhorar a cada dia. Já fazia 2 anos que ele estava na colônia. À medida que aprendia sobre as leis que regem o universo, mais ele queria saber. Ao mesmo tempo em que trabalhava no hospital, Marilda lhe ensinava muitas coisas. Vez por outra, ele se sentia triste, lembrando-se da família que deixara na terra. Contudo, alguém sempre lhe trazia uma mensagem de amor que tinha um poder tranquilizador ao seu coração. O jovem aprendia e mudava sua maneira de pensar, arrependendo-se por ter desperdiçado a grande chance de aprender quando encarnado. Um dia, ao lado de Marisa, questionou: Mamãe, por que sempre fui diferente de meus irmãos? Veja o Lucas, desde pequeno sempre foi obediente e mesmo depois que a senhora partiu, ele continuou o mesmo. Desde jovem trabalha e todos gostam dele. Hoje é chefe de família exemplar. Ora, meu filho, você não deve carregar sentimentos de culpa. Todos os que vivem na terra, inclusive membros da própria família, estão em diferentes graus evolutivos. Se você foi intolerante, era porque não sabia agir de outro modo. Sua evolução ainda estava desabrochando. Se Lucas se conserva assim durante a sua estada na Terra, é porque ele está em um grau diferente do seu. Portanto, não pense que você poderia ser igual a ele. Na verdade, não poderia. Todos somos diferentes. Mesmo quando estamos fora do corpo de carne, guardamos a nossa individualidade. Apesar disso, ninguém é melhor que ninguém. Deus dá a oportunidade necessária de aprimoramento a todos os espíritos e permite que passem por novas experiências para se melhorarem. Você, meu filho, achou que o que fazia não iria prejudicá-lo, mas hoje vê o quanto se prejudicou. Quando tiver outra oportunidade, talvez não perca a chance de aproveitar. Mas como aproveitar a chance que Deus vai me dar?
A melhor maneira é pela reencarnação. Ontem você sofreu por suas más escolhas as vicissitudes da vida, mas talvez agora um pouco mais amadurecido, não trilhe por caminhos pedregosos. Lembre-se, meu filho, a raça humana ainda é obstinada. Prefere aprender pela dor, aprender pelo amor. Infelizmente, você aprendeu da pior maneira possível, que o caminho da felicidade está em observar as regras morais e espirituais de Jesus. Mamãe, penso nos roubos que pratiquei, como pude ser tão burro, a ponto de não pensar nas pessoas. Ora, meu filho, afaste-se do muro das lamentações. Você se engredou no vício e, como não tinha dinheiro para mantê-lo, pensou que roubando conseguiria, mas não pensou que isso pudesse causar grandes desgostos àquele que estava sendo roubado. Mas, mamãe, como Deus pode me perdoar pelo que fiz? Filho, Deus, em sua bondade infinita, está sempre disposto a nos dar nova chance. Isso não quer dizer que ele achou correto o que fez. Você tentou fugir dos problemas usando entorpecentes e se tornou escravo deles, a ponto de prejudicar muitas pessoas, roubando e aterrorizando-as. Observe como o grau evolutivo varia de indivíduo para indivíduo. Lucas viveu as mesmas agruras que você e, no entanto, esforçou-se para manter uma vida íntegra. Deus dá a cada um a liberdade de escolha para seguir o próprio destino. Você escreveu um drama de folhetim, mas Lucas e Lucinda estão fazendo diferente. Sua irmã, mesmo sofrendo os abusos do pai, manteve-se firme e ainda cuida dele. Luciana fez o que acreditou ser certo. Fugiu com um homem que mal conhecia e hoje sofre as consequências. O Mascate viaja muito, tem várias mulheres e ela tem de trabalhar duro para não deixar faltar nada a seus 3 filhos. Quando ele volta, geralmente está bêbado e a espanca. Ela sofre todo tipo de humilhação. Portanto, Lucimar, todos nós somos autores dos nossos próprios destinos. Digamos que a vida é um belo campo e nós somos os trabalhadores. Nossos atos são as sementes. Se lançarmos boas sementes, colheremos paz e tranquilidade. Caso contrário, sofreremos as consequências. É mesmo, disse Lucimar. Semeei e tive de colher as consequências. Como me arrependo por tudo. Se tivesse outra chance, faria diferente. Lucimar, disse Marisa serenamente. Deus sempre dá oportunidade para corrigirmos nossos erros. É por esse motivo que existe a lei da reencarnação. As sementes de ontem não foram boas, mas graças a Deus você pode entender isso. Depois de um tempo de aprendizado, tanto você como eu teremos a oportunidade de voltar à vida carnal. Nossa estada na colônia deve ser aproveitada ao máximo, pois hoje nos ensinam a teoria. Logo poderemos colocar em prática, portanto, temos de aproveitar e aprender a semear o amor, a caridade e principalmente a fé. Mamãe, preciso fazer alguma coisa para reparar os erros que cometi. Não se preocupe agora. Ocupe seu tempo com os cursos que a colônia oferece. Quando Deus achar que é chegada a hora de você reparar seus erros, fatalmente isso ocorrerá. Lucimar abraçou a mãe disposto a melhorar-se a cada dia, para não errar numa próxima oportunidade.